Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 661 entrando no ar, agora em vídeo! Olha isso! Eu sou o Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana, que teve trabalho pra buscar entre o joio um pouco de trigo esse ano. Eu vi muita coisa ruim, gente. Calma aí que eu vou explicar pra vocês por que eu vi muita coisa ruim. Mas vai ter coisa boa, vai ter coisa boa também. Vai ter, porque marido me força. Não, tô brincando. E eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Thiago, que eu acabei de descobrir que ele também é um devorador de filme de Natal. Olha isso! A gente vai ter que gravar um Vem Na Minha natalino em novembro, hein? Porque aí pra indicar pro pessoal. A gente já falou aqui em participações anteriores de BBB e agora é hora de filme de Natal. A gente tá zerando as coisas inúteis dessa vida. Eu sou o Thiago Mello, tô aqui com o Paulinho, o pai da podosfera brasileira, junto com a mãe da podosfera brasileira. Uma honra estar aqui com vocês de novo, amigos. Que legal, Thiago. E nós estamos aqui para esse programa que já virou uma tradição aqui em Irmãos.com. E agora, também em vídeo, a gente espera, né, que esse conteúdo esteja no YouTube, também no Spotify. Eu vou ter que descobrir como é que faz para colocar no Spotify. Mas a gente tá investindo em vídeo em 2026 aqui em Irmãos.com. Mas é aquele momento em que você que está ouvindo vai pegar o seu caderninho, a sua caneta, o seu lápis e vai anotar as nossas indicações de filmes, séries, músicas, até @, de Instagram vai ter aqui hoje indicação. Vai anotar as indicações, depois vai colocar no comentário, porque a gente não vai colocar a lista aqui de novo. Todo ano o pessoal fica, qual que é a lista do Vem Na Minha? A gente, se fosse pra pôr a lista não Vem Na Minha, a gente faz um artigo, a gente não faz um podcast. Fazer um carrossel no Instagram, né? Exatamente. É verdade. Então, se você vai perder essa 1 hora ouvindo, ó, ouve com o caderninho já e vem na minha ou vem na nossa, que aqui é, como que é a frase? Vem na minha que é... Ai, vem um monte de refrão na minha cabeça. A casa é sua, a casa vem é na minha nossa, que é sucesso. Vem na minha que é sucesso. É bom. Ou como diria Chapolin Colorado, siga-me os bons, não é isso? Siga-me os bons. Podcastirmãos.com. Muito bom, galera. Estamos aqui com as nossas listinhas. Cada um fez a sua. Um não conhece a lista do outro. Pode ser que alguns vão coincidir, principalmente entre nós aqui, que temos assistido muitas coisas juntos, né? A Adri e eu. O Thiago, no caso, não assistimos nada junto esse ano, infelizmente, né, Thiago? Não, surpresa, assistimos sim, que a gente surpresa. se comentou por aí em algum lugar. Isso é verdade. Isso, Vamos ver se olha. coincide alguma coisa aqui. É possível que quando eu fale alguma, vocês vão falar, nossa, Adri, você vai indicar essa mesmo? Ou então, normal. nossa, essa é boa, boa. Isso acontece todo ano, a gente vai se descobrindo aqui e conhecendo um pouquinho mais o gosto um do outro e crescendo, né, em nossos acessos. Porque uma das coisas legais do Vem Na Minha é que eu pelo menos sempre tento buscar algo menos mainstream. E com tantos streamings que a gente tem hoje, muita coisa acaba ficando perdida lá, né, entre tantos outros, verdade. dentro do algoritmo nosso lá também, que às vezes o outro descobre, indica e a gente tem acesso e não vai pro Oscar, não vai pra nenhuma premiação assim, mas a gente acaba conhecendo. Eu já caio na cilada. Que eu falo que muitas vezes é cilada. De ver assim, por que essa galera tá falando tanto sobre essa série aí, sabe? O verão que mudou a minha vida. Por que tá todo mundo falando dessa série? Aí você fala assim, eu vou assistir ela todinha pra ver se é bom. Pra ver. E aí eu vi, o verão que mudou a minha vida tem coisinhas ruins, mas tem coisas boas. Inclusive a Flora, que grava podcast com a gente, ela até falou, Dri, vamos gravar sobre o verão que mudou a minha vida. Só que daí a gente acabou não conseguindo gravar. Mas entra na sua indicação, essa é seu primeiro Vem Na Minha? Não, isso que eu estou falando. Porque eu assisti muitas coisas assim de... Não de hype, mas assim, que tava de indicação lá pra mim do algoritmo, sabe? Que eu abri a página e falei, isso aqui tá me indicando isso aqui. E outras que é porque já estavam passando temporadas, sabe? Por exemplo, Emily in Paris. Esse ano eu não vou assistir Emily in Paris porque tá muito chato. Mas aí tem outras séries que eu tava assistindo, igual como foi o verão que mudou a minha vida, e apareceu lá. Então eu assisti muita coisinha ruim, assim, gente. Assisti Minha Culpa, Nossa Culpa, Sua Culpa, Culpa de Todo Mundo, e é muito ruim. Mas, enfim, por que eu assisto? Porque muitas vezes eu tô digitando trabalho, coisa que é manual, assim, sabe? Você tá sentado no computador e aí você tem que copiar a lista de alguma coisa. E aí começa a me dar sono. Daí eu falei, desinstalei o Mega Jogos do celular, então não tô jogando mais truque nem poker, porque é uma enganação. Perdi muito dinheiro fictício, olha, tá? que Calma. susto. É dinheiro fictício. Perdi muito dinheiro fictício no poker, porque onde já se vê eu ter um full house de ais e a pessoa ter um straight flush. Mentira isso aí, ninguém na vida real tem. E aí eu falei, Audrey, ainda bem que você falou que era dinheiro de mentira, porque senão eu achei que
sua lista ia ter os top 5 bets para 2026. Onde eu tive melhores resultados, né? Meu Deus, aí eu achei assim, não sei se é esse o propósito, eu vi com outra mentalidade. Onde jogar, né? Mas aí eu falei, bom, já que eu não posso ficar jogando pra ficar acordado enquanto eu trabalho, eu deixo rolando algum vídeo assim, pelo menos eu tô praticando o meu inglês, ouvindo e tal, entendendo tudo melhor. Então por isso que teve muito jogo aí no meio do meu trio. Mas eu quero defender. Posso fazer uma defesa aqui? Pode, porque por favor. A Adri, ela falou das coisas ruins. Só que é importante dizer que tem gente como eu que sofre de um vício, que é de assistir coisas ruins até o final. A persistência nas coisas ruins. Sim. Eu sou assim. Então eu começo uma série, né? Eu vou até o final. Então, você falou Emily in Paris. Eu acabei de assistir. A última temporada, inclusive? A última que acabou de lançar, eu assisti tudo, entendeu? Meu, então, assim, boa. É claro que não é boa desde o começo. O primeiro episódio da primeira temporada eu já sabia que ia ser ruim. Pra lá, a hora que todo mundo do escritório foi pra lá, eu falei, perdeu. Não. Ai de mim defender Emily in Paris, mas tem um desenvolvimento ali também. Mas é ruim. Mas eu sei disso, eu vou até o final porque eu sou persistente. Eu tenho dificuldade de largar também. Quando eu decido, eu vou assim, quando muita gente já soltou a mão, eu ainda continuo, mas eu acho que eu vou mais longe que Adri. você. A Adri vai. The Walking Dead, eu fui pela frente. Assim, The Walking Dead, eu fui bem adiante do que muita gente já tinha largado. Mas chegou um ponto que eu falei... Você assistiu, Thiago? Eu empurrei a Adri assim, ó, no barranco, falei, vai sozinha. Acho que vocês estão num outro nível, porque eu realmente não consegui ser persistente a esse ponto. Mas eu assisti por indicação de um amigo, que eu não sei por que eu ouvi ele, né? Porque às vezes você tem que desconfiar da qualidade do que seu amigo te indica. E eu assisti, como é que chama? 7 Feet Under, alguma coisa assim, né? Que é uma série, assim, para muitos é o clássico da época de ouro da HBO, nos anos 2000 e tal, né? Mas eu achei muito ruim. Então, assim, fica a reclamação. E foi até o final ou não? Também. Fui, esse é o problema. A gente para, né, amor? Igual o True Blood também. Tem alguns que não, tem alguns que não. Que a gente parou antes também. Ainda mais agora, com tanta oferta, né, de coisas. Eu tenho muito isso, assim, pra mim, eu acho meu tempo valioso, sabe? Então, assim, pode ser, se eu estiver me divertindo, por mais que seja fraquinha, mas seja divertida, tudo bem, vale a pena, é um tempo de relaxar e tal. Mas se eu tô me irritando com aquilo, cara, eu vou procurar algo que vai Emily in Paris estava me irritando, me trazer Thiago. mais satisfação, com certeza. Porque eu gosto muito de uma personagem lá e estão bagunçando com ela. E aí eu falei, não bagunça com a minha personagem. Não bagunça com a minha Mindy, eu gosto dela. Ah, é ela que você gosta? Entendi. Não vou falar nada, porque se você terminar a outra temporada, talvez você se arrependa. Mas já que abrimos o melão das séries, vamos falar das séries que nos cativaram esse ano? Eu posso falar de uma indicação de uma série que tá nessa linha aí, que é adolescente. E eu sei que o pessoal que tá me ouvindo curte também, né? Série adolescente. Porque eu fui nessa linha aí, né? Do Verão que Mudou Minha Vida. Houve boas discussões na internet, eu gostei de discutir. Eu discuti na internet porque marido não assistiu. Então, teve que procurar outros. Time Conrad, time Jeremiah. Então eu tinha... Eu sou time Conrad, claro, of course. Tive muitas discussões e eu tive discussões profundas, assim. Então eu acho que até vale a pena aí como uma indicação. Mas, porque eu assisti o Verão que Mudou Minha Vida, eu fui assistir A Minha Vida com a Família Walter. Aí essa é ruim, foge enquanto dá tempo. Essa é ruim mesmo. Eu vi tudo porque é guilty pleasure, né? Mas é ruim. Mas seguindo essa linha adolescente, tem duas séries que eu gostei bastante. A primeira temporada é muito boa, que é o The Buccaneers, que tá no Apple TV. Acho que tá como Os Bucaneiros, em português. Cara, a primeira temporada é muito legal. Porque... Não é uma série sobre pirata. Não, é uma mistura de Bridgerton com... Bridgerton Piratas por causa do Caribe. da época ali, né? De casamento e tal. São meninas que são dos Estados Unidos e aí elas ficaram ricas e elas vieram pra Europa pra procurar casamento que tem um título, sabe? Então, assim, os europeus têm títulos, mas não têm dinheiro. E as americanas têm dinheiro, mas não têm classe, sabe? Então, elas vieram aprender a ter classe e ganhar título. Então, é bem interessante, assim, a primeira temporada. A segunda perdeu a mão, infelizmente. Podia ter sido só uma minissérie. Mas, assim, funciona bem? Você recomenda, assim, assista só a primeira temporada que você sai feliz. Mas a gente é curioso, a gente quer saber o que aconteceu na segunda. Isso que é triste, né? Isso que é triste. O pessoal não sabe quando parar, né? Não, igual, ó, a gente tá apresentando vários, eu vou falar sobre isso, inclusive, vários filmes que marcaram nossa vida pros nossos filhos. Agora que eles estão numa idade um pouco maior e tal, de assistir coisas que não são mais infantis. Claro, a gente apresentou Matrix pra eles. Eu falei, Matrix é só o primeiro, tá bom, não precisa. Eu falei pra eles, não precisa, vão perder tempo da sua vida assistir o 2 e o 3. Eles estão super satisfeitos, amaram o primeiro e é isso, Matrix pra eles, pronto. Sim. E eles curtiram, né,
Então, o Bucaneiros meio que acontece isso. Só que diferente da família Walter, eles são bons atores. Então, por mais que a segunda temporada, o roteiro não é tão legal, mas eles atuam muito bem. Família Walter, todo mundo ali, não sei, deve ser parente de gente que tá lá na série, que foi contratado, porque não tem um sal. É muito ruim. Mas seguindo essa lista de série adolescente, eu indico Maxton Hall. Só tem uma coisa que eu já tô rindo. Passa num colégio em Oxford, que fica na Inglaterra, mas todo mundo fala alemão. Eu não sei por quê. A série é alemã. Ah, eu sei qual que é. É uma série alemã. É na Amazon Prime. Mas é muito legal, cara, porque o plot principal não é nem tanto romance, mas tem essa luta de classes e como as pessoas se comportam diferentes. É bem interessante. Relacionamento pai e filho. Esse lance deles falarem alemão, eu também não assisti essa série não, mas eu só tô pensando na problemática que ela levantou. Esse lance deles falarem alemão na Inglaterra é meio que pagando, assim, tudo que os anglo-falantes fizeram com o resto do mundo, né? Porque se vai fazer um filme que se passa se passa no Coliseu, na França, ou na Itália, o Gladiador e tal, né? Todo mundo tá falando inglês e tal. Então por que não falar alemão em Oxford e essa ser o idioma oficial, né? Verdade. Mas eu, se não me engano, não sei, Andy, porque eu não assisti tudo, só assisti aquilo que a Amanda, sabe, quando você tem, assim, minutos de atenção. Essa foi uma experiência com essa série. Então, assim, eu lembro que a família deles eram alemães, né? E eles são um grupo de pessoas que já se conheciam, não é isso? Sim, são amigos, todos eles são alemães. Antes da universidade, né? Então, eu acho que era meio que isso, a história vai passar mais naqueles núcleos, né? Não vai expandir pra... Mas o professor não fala alemão? É que Maxton Hall é o instituto, né? É o colégio do segundo grau. E aí, eles estão lutando por uma vaga em Oxford. Mas mesmo assim, todo mundo continua falando só em alemão. Quando chega em Oxford, é tudo alemão. Os professores, alemão. A entrevista dela pra Oxford é em alemão, tá? Então não é só o grupo que fala entre si, não. Esquisito. Tá errado. Mas é muito legal, cara. E é uma daquelas poucas séries onde você compra o casal romântico também, sabe? Tanto que eu fiquei, gente, esses dois namoram na vida real. Não é possível um negócio desse. Porque o olhar deles é muito convincente de paixão, sabe? Então é gostoso de ver assim, sabe? Esse olharzinho e essas intriguinhas. É bem gostoso. Mais algum adolescente? Essas são não, adolescente principais? Só tá essa. O resto não E a série Adolescência, né? Claro, que é uma indicação de todos nós. Boa, mas a gente tem um episódio mas essa não é todinho. Romance, E não é uma série adolescente, né? Uma série sobre a adolescência, ou sobre uma questão da adolescência. A gente já fez um episódio aqui do podcast Irmãos.com sobre ela. É considerada uma das melhores séries ou minisséries do ano passado. Tá ganhando vários prêmios aí, então acho que dispensa tanta explicação aqui. Nossa, essa é muito boa mesmo, né? Cara, Adolescência é muito bom. Inclusive, todas as vezes que eu lembro do final, me dá um nó na garganta, sabe? Você que assistiu aí do pai quando ele tá no quarto ali, fazendo a sua reflexão pessoal. É muito pesado, muito dolorido. Eu quero começar com a que eu achei mais legal do ano passado. Eu sei que a gente tá falando só de séries que lançaram ano passado, mas eu peguei as que eu fui assistindo atualmente. Não, né? Assim, mas não, ó. Eu tenho um filme super antigo aqui na minha lista, viu? Vem na minha, maravilha. Não é só de lançamentos de 2025. É coisa que a gente assistiu ultimamente e ainda não indicou por aqui, quer indicar, quer deixar... Perfeito, mas coincidentemente, a maioria delas, são do ano 2025. Então vai ser bom porque, né, tá fresquinho também. Boa. Essa é a Pluribus, claro. Essa tá na lista de todo mundo. Eu imaginei que algum de vocês ia colocar, se não os dois, né? Colocar na lista. Mas essa é uma série muito interessante. Eu fiquei com a comparação de Severance, né? De Ruptura. Porque, assim, tem uma certa... assim, semelhança com a proposta de ser uma coisa mais distópica, né? Embora não seja tão fora da realidade, não usa daqueles clichês que séries de sci-fi usam, mas mesmo assim é muito interessante. Agora, eu tenho uma dificuldade com essa série, que é de fazer sinopses pra indicar pros amigos, porque toda vez que eu faço isso, eu dou spoiler. Olha isso aqui, eu ia falar isso pra você. Se as pessoas que estão nos vendo e nos assistindo, nos ouvindo, não assistiram o Pluribus, dá uma chance pro Pluribus, mas não pela sinopse, Thiago, em todos os lugares. Cara, eu procurei em vários sites. Eu procurei no IMDb, eu procurei em inteligência artificial, Gemini e todas essas coisas. Adoro cinema, Omelete, um monte de lugar e tá escrito assim: Pluribus acompanha a pessoa mais infeliz do mundo que precisará salvar o planeta da felicidade. Cara! Ruim demais. É uma sinopse bem parecida com na Apple TV mesmo, tem a sinopse oficial deles, e é sobre felicidade sim também o tema. Mas eu não sei se esse é o tema, né? Mas enfim, não vou ficar dando spoiler. O que eu posso dizer sobre a série, sem tentar dar spoiler nenhum, é que é uma série que trata
de um tema filosófico, da unidade e diversidade, né? Isso. Do seu pertencimento como indivíduo subjetivo a grupos e comunidades. Mas de uma forma muito legal, né, Thiago? De uma forma muito interessante, exato. Até porque ela foi criada pelo Vince Gilligan, que é também criador de Breaking Bad, né? Criador de Better Call Saul. Então, assim, é um cara assim, de grande renome, né? Pra fazer série. Assim, então, muito indicada. Eu gostei muito. O grande perigo é você ir pra ela com as expectativas erradas. Porque... Mas sem expectativa. O plot dela parece ficção científica. Você fala, nossa, que legal, uma invasão alienígena, será? Que será que é isso que tá acontecendo e tal? Só que se você conhece o Vince Gilligan, que eu já chamo carinhosamente só de Vin, que é, assim, amigo pessoal né, praticamente. Sim. O que eu tenho com o Vince Gilligan, eu acho que a gente tem a mente na mesma sincronia, assim, sabe? O que ele fizer, cara, ele vai me agradar. Tem gente que não gosta da primeira temporada de Breaking Bad. Eu acho maravilhosa. Nossa, cara, dá o tom pra mim, assim, foi o que me conquistou, me prendeu já de cara. Aí, por causa disso, eu fui pra Better Call Saul, um pouquinho de pé atrás, aquele negócio de, né, spin-off e tal. Cara, me pegou no primeiro episódio. No meio da temporada tem gente que fala que é meio encheção de linguiça. Eu amo aquele meio de temporada, porque o que ele faz que eu admiro muito é dar espaço pra gente contemplar, dar tempo pra gente contemplar, olhar, sentir. Então, assim, tem episódios que você só sente. Aí eu ia ver os comentários, assim, no Threads, no Twitter, assim, o pessoal comentando. Nossa, não foi de lugar nenhum pra lugar nenhum, sabe? Nesse episódio, não foi pra frente e tal. Cara, mas tudo que você sentiu nesse episódio, pra mim é tão fascinante. O jeito que ele me envolve nas histórias, que eu fui pra Pluribus. Quando acabou Breaking Bad, o Better Call Saul, eu entrei no IMDb e falei, eu preciso ver o que esse cara vai fazer. Aí tava lá no IMDb, o próximo projeto dele projeto ainda sem nome da Apple TV. Aí eu coloquei seguir esse projeto, assim, pra ficar me avisando notificações, cara. Eu tava louco pra ver o que viria depois desse cara, né? E de repente a série saiu, a hora que saiu eu nem percebi que tinha saído. A gente foi lá assistir e o jeito dele contar a história pra mim é fascinante, assim. Eu acho que não só a gente tem que tomar cuidado pra ir no ir como... eu vou ver uma série de ficção científica... Mas também uma série de investigação. Vou tentar descobrir qual que é o mistério. O que aconteceu? Como que a gente vai resolver isso e tal? Eu acho, inclusive, que todos os mistérios já foram entregues, já foram revelados. Não é mais isso. Pelo menos os principais, né? Tem não é que eu acho que é bem gordinho. Tem umas coisinhas, mas claro. Mas também não faz diferença. Mas não é esse o segredo da série. É tipo Inception, no final que você fica, e aí? Caiu ou não caiu o peão? Sabe, assim? Aquelas coisas de tanto faz, sabe? Eu acho que chega numa hora que tanto faz mesmo. E assim, uma observação é que essa série, ela tem um ritmo diferente. Assim como as séries que o Vince Gilligan faz. Sim. Sabe? Então, se você tá acostumado, assim, com séries que são mais dinâmicas, toda hora tem uma coisa acontecendo e tal, e você precisa daquela dopamina constante, né? Das cenas, dos estímulos. Essa não é uma série pra você, mas você pode dar uma chance mesmo assim, sabendo que ela tem um outro ritmo, mas ela entrega coisas que outra série não entrega. Então é muito legal. Esse é o tipo de série pra você assistir e ficar reparando nos detalhes. Coisas sutis, assim, no segundo plano. As cores, ele trabalha muito bem com as cores, os sentimentos a partir das cores, os olhares, até a pessoa parada olhando pro nada tem muito significado. Então é uma série realmente pra assistir com paciência e com muita boa vontade, pra poder sentir tudo isso que ele transmite pra gente. Então, Pluribus, se você não pegou o nome ainda, tá na Apple TV. E se você não tem Apple TV, gente, valoriza a Apple TV. Olha, não tô ganhando nada, podia estar ganhando. Mas tem muita coisa legal lá na Apple TV. Inclusive, a gente indicou ano passado coisas que tá na Apple TV. A gente falou no Vem Na Minha do ano passado, como a gente gosta da Apple TV, como tem produzido coisas de qualidade, né? O Ruptura é uma série que a gente gosta muito. Esse ano eles vieram forte com o Pluribus. Tem o Silo também, a gente já indicou aqui. Tem muita coisa boa, até de filmes sendo feitos lá. E teve uma série que a gente indicou no ano passado que eu quero reforçar a indicação aqui, porque ela não só continua boa, como ela melhorou nessa temporada. Cara, ela é muito boa. Que é a Shrinking, que falando a real, com Harrison Ford. Essa é incrível, cara, que série boa. Que série boa. Né, amor? Não, série de episódios curtos. É uma série de comédia. Ela é considerada de comédia, tem muitas coisas de comédia, muitas coisas engraçadas no meio. Muitas piadocas. Do mesmo jeito que cara, ela muita piadoca quinta série, cuidado. Tem. Cuidado com quem que você vai assistir. Não é pra assistir com criança e tal, né? Fala, inclusive, da vida sexual deles e tudo. E ela tem diálogos
tão incríveis, sacadas tão boas, assim, que um olhar, como você sente a química daqueles personagens, como que eles trabalham junto, como eles têm os conflitos juntos. Então, o tanto que ela é engraçada, ela é profunda. Umas questões psicológicas, emocionais, tão fortes que são tratadas nessa série, que, assim, eu tava com medo da segunda temporada de tanto que a gente tinha gostado da primeira. Aí veio a segunda e veio tão boa, até melhor que a primeira. Melhor. E a terceira já vai estrear agora no fim de janeiro, cara. Então, assim, as expectativas estão super altas. Você assistiu ela também, Thiago? Eu assisti, gostei muito. E aí, assim, a diferença da primeira pra segunda, pra mim, é que a primeira é mais gráfica, porque ela quer chamar sua atenção. E aí você tem, assim, aquela crise toda, né, do personagem principal. Não vou ficar dando spoiler pra quem não assistiu, né? Sendo explorada. Mas a segunda, você tem um aprofundamento, né? Uma maturidade ali deles. Então você vê cada um com o seu caminho diferente, dos diferentes núcleos ali da série, se desenvolvendo como personagem, como seres humanos. E eu, assim, tive vários insights, assim, pessoais, assim, pra mim, sabe? De coisas que eu pensei, nossa, isso eu deveria conversar com a minha analista quando eu estiver em análise, sabe? Coisas assim. Então foi bem bacana, eu gostei muito dessa temporada. E é legal que eles têm a faixa etária parecida com a nossa, todo mundo, né? Assim, muito legal isso. Na verdade tem todas as faixas etárias, né? Tem o Harrison Ford, que já é um idoso. É verdade. Né? A procura de amor, inclusive. Nem tava à procura, né? Ele não queria o amor e acabou se encontrando. Mas ele acha. Aí tem pessoas da nossa idade e tem adolescente também, né? Então acaba falando com todas as faixas etárias. É muito engraçado. Me dá vontade de rir, só de lembrar. Shrinking, falando a real, Apple TV, ó, não faltam motivos. Queria ser patrocinado pela Apple pra divulgar a Apple TV, mas, cara, tá bom demais. Paga nós, Apple TV. Olha, eu queria fazer uma indicação, a última série aqui da minha lista de indicação, que eu não quero passar batido por Star Wars, olha só, gente, porque é uma série que veio pra salvar Star Wars. Será que é que eu tô pensando? Andor, não tem como, cara. Andor é maravilhoso. E eu tenho que confessar que no segundo episódio eu tava muito cansada, eu tava com muito sono. Da primeira temporada. Segundo episódio da primeira temporada, eu tava muito cansada, com muito sono, não tava me pegando, tinha muito diálogo, e aí eu tava assim, até pensando em falar assim pro marido, não, vamos dar um tempo, depois a gente volta quando a gente tiver com mais energia. E o marido falou, não, vambora, vamos todo mundo. Eu tava com o olho arregalado do lado, assim, como assim você não tá vamos dar pau e tal, né? Aí quando chegou o terceiro episódio da primeira temporada, que teve uma batalha épica, com umas luzes, os negócios, e aí eu fui começar a entender por que toda a discussão do primeiro episódio e do segundo episódio, aí foi que me enganchou, sabe? Demorou um pouco. Pra falar muita verdade, me enganchou mesmo a partir do terceiro episódio. Mas, cara, eu nunca chorei tanto, acho que no final de uma série, igual foi Andor. Porque tem toda a questão emocional nossa de conexão com Star Wars, claro. Mas Andor é uma série muito madura, assim. Star Wars é conhecido por adulta, ser né? mais infantil e piu-piu pra lá e pra cá, que a gente gosta muito e tal. Então, se você vai pra Andor com a mesma expectativa, também vai se frustrar. Não é uma série de ação, apesar de ter ação. Não é uma série de ação. É uma série muito mais sobre o poder e as articulações do poder e da resistência dos que vão contra o poder do que necessariamente uma série de ficção científica ou de ação. Então tem que ir com essa cabeça pra entender. É muito incrível. Porque assim, eu sempre gostei de Star Wars, até antes de conhecer o Paulinho. Inclusive, esse foi o elo que nos conectou, foi Star Wars. E minha mãe sempre ficava, filha, por que você gosta de ver esses bonequinhos, essas armas tirando e tal? Você é menina, minha filha, sabe? Essas coisas. E eu falava, mãe, não é sobre bonecos, não é sobre tiro, não é, é sobre resistência, é sobre uma rebelião, é sobre você ir contra o sistema e tal. Então, eu sempre tive muito esse discurso. E, cara, quando você vê o nascimento da rebelião, porque Andor é muito isso, né? Conta a história do personagem principal, que é o Cassian Andor, né? Que ele tá no Rogue One, mas no Rogue One ele tem um papel muito pequeno ali. Quer dizer, não é tão pequeno, mas ele tem um papel importante e tal. Mas aí você entende, assim, como que é tão genial, porque mostra não só como ele entende a questão do papel dele dentro de uma rebelião, mas como não existe ninguém que tem papel pequeno dentro de uma rebelião. Sabe, uma pessoa que abriu uma porta, que fez uma diferença, que destruiu um gerador aqui, ou que esticou a mão e entregou os planos da Estrela da Morte e morreu ali. Cara, todo mundo é importante, sabe? Todo mundo é peça fundamental na luta desse mundo louco, sabe? E, cara, não é sobre monstrinho nem piu-piu. É muito bom. Piu-piu. Uma coisa que eu gostei muito de Andor
é mostrar, assim, em primeira pessoa, as mazelas do Império. Porque em Star Wars, os filmes Star Wars, você vê isso, assim, em terceira pessoa, né? Os personagens principais, eles são do bem, né? Ou aqueles que têm mais tempo de tela, eles são aqueles que vão redimir, que vão dar o fim feliz, né, pro filme, ou para os filmes. Agora, em Andor, você vê ele sofrendo, né? Ele que sofre mais do que todo mundo. Claro, né, que isso que eu acabei de falar é uma generalização dos filmes, mas é só pra um efeito de comparação. Ali você vê o drama de ser alguém que é oprimido pelo Império, né? Se você que tá ouvindo aqui o nosso episódio e não faz ideia em que momento se encaixa essa série, só pra você entender rapidamente, o primeiro filme de Star Wars, que depois foi chamado de Episódio 4, que é Uma Nova Esperança, nasce com uma nave fugindo com os planos da Estrela da Morte. E isso é contado naqueles letreiros iniciais super clássicos de Star Wars, de letra amarela, muito subindo. Tempo atrás, uma galáxia muito Muitos distante. anos depois, né, na década passada, quando a Disney comprou o Lucasfilms e começou a produzir muitas coisas de Star Wars, eles falaram, tem uma boa história aí nesse letreiro de contar como esses planos foram roubados. E aí eles produziram um filme Rogue One, que se passa... maravilhoso! É muito bom, que se passa imediatamente antes do episódio 4. Não satisfeitos, eles falaram, ainda tem história pra contar aí antes de Rogue One. Então vamos fazer uma série. E nesse ponto a gente já tava, chega, gente, já explorou demais esse universo. Vai sair uma série sobre o Cassian Andor. Né? Quem se importa, né, depois com de ele. Acolyte a gente fez... Não, mas foi antes de Acolyte, nem vem. Isso é verdade. E vieram com essa ideia, a gente falou, tá bom, né? Mas é Star Wars, a gente vai assistir, né? E quando a gente se encontrou com Andor e teve acesso a uma das melhores coisas que Star Wars já entregou pra gente, essas 2 temporadas fechadíssimas, redondíssimas, com tudo que você precisa saber. Andor, essa é da Disney Plus, não é da Apple TV. E a gente super recomenda aqui. Em uníssono, hein? Mas eu preciso assistir Star Wars. Olha, é mais gostoso se você conhece Star Wars. Mas se você não conhece Star Wars, não gosta nada de Star Wars... No máximo, você gosta do bonequinho do Baby Yoda? Vale a pena você assistir porque é muito bom. É muito bom mesmo. Se você gosta de espionagem, investigação e jogos políticos e de poder, essa é uma série muito interessante. E se você gosta de Star Wars, velho, não tem jeito. Eu não sei o Thiago, mas é terminar as temporadas de Andor, é engatar em Rogue One, é engatar no episódio 4. Assim, tudo em seguida, não tem jeito. Bom, ótima lembrança, hein? Nem tinha lembrado dela, tinha esquecido. Você tem mais alguma, Thiago? Eu tenho mais 2, vou fazer rapidinho, tá? Eu tenho uma série que, na verdade, tinha até mais uma, eu vou riscar aqui ela aqui. Tem uma que é bem recente, é uma minissérie, acho que, não sei se lançou mês passado, mês retrasado, alguma coisa assim, que se chama His and Hers, dele e dela. É uma série da Netflix, eu não quero dar tanto spoiler, mas é uma série bem interessante, porque ela fala de um detetive local e de uma jornalista que estão investigando o mesmo crime, só que os dois, eles são casados. Então, eles são casados, só que eles estão num momento muito ruim do relacionamento, é como se eles não tivessem casados, divorciados não oficialmente, né? E aí eles meio que têm que investigar o mesmo caso. Só que esse caso tem assim, relação pessoal com eles, porque como é uma cidade pequenininha, todo mundo se conhece. A pessoa que foi assassinada ali, ela também tinha uma certa relação com os dois, né? Então é uma história que vai mexendo com isso. Agora, o mais interessante é que eu e a Amanda, a gente tem essa mania de pausar a série ou filme e dar a nossa teoria do final. Né? Que legal, a gente faz isso também, né, amor? Eu falei assim, amor, já tem o roteiro. Pá, pausei, falei. Aí depois ela falou assim, não sei não. Ela esperou mais um pouquinho, ela, pausou. Acho que são 5 episódios, alguma coisa assim. E aí, a gente foi fazendo isso algumas vezes. E a gente não acertou nada. Chega no final, é muito surpreendente. Que da hora, e aí cara. te traz, assim, uma sensação de que você também tem que, por vezes, tá? Difícil que eu vou falar aqui agora, pra um lado mais filosófico, mas por vezes é difícil julgar a moralidade das pessoas pelo que ela faz. Porque as motivações podem ser tão profundas que te dá a sensação de que é justo até mesmo fazer coisas muito ruins. Então, eu vou deixar isso. Não, é legal isso, cara. Séries que fazem a gente questionar essas coisas. Muito legal, né? Quando você não sai indiferente, né, da série, né? Fez você pensar, até questionar algumas coisas, repensar algumas posições na vida, né? Eu gosto muito quando a gente tem acesso a esse tipo de obra. His and Hers, é o nome? Isso aí. Dele e dela no Netflix, você pode achar aí. Boa, agora, a outra também do Netflix não é uma série, mas um episódio de uma série, um episódio de Black Mirror, da última temporada. Eu
Eu confesso que eu não tenho gostado muito. Eu acompanho há muitos anos, mas eu confesso que eu não tenho gostado muito essa mais, das séries que a gente não larga só porque tem o seu legado na história, né? E aí, só que tem um episódio que chama Common People, Pessoas Comuns, que é a história de uma mulher que sofre um acidente. Ela é professora, ela sofre um acidente e ela precisa, para continuar vivendo, né? Ela precisa de passar por um procedimento. Só que como esse futuro meio distópico, tecnológico e tal, né? Ela faz um procedimento em que ela precisa pagar uma mensalidade para que ela continue... O plano de saúde, com o plano dela e aí continuar vivendo. Só que tem coisas interessantes, porque explora o que a gente tá vivendo hoje, né? Que é coisa do tipo, você assina um negócio, e aí tem a versão... Plus, né? A versão Go, igual o GPT, agora tem a versão Go do GPT. Aí depois tem a versão Premium. Aí depois, sabe, tem... Então, o Pro Max, coisas desse tipo. Não, não é só isso. É que a versão que você tem, que você tá pagando e você contratou, agora tem propaganda, por exemplo. Você não pode ficar com a versão que você escolheu. Essa não vai existir mais. Porque eles decidiram. Não, quando chegou a propaganda, eu falei, não é possível, gente. Essa parte é muito boa. Assim, esse é um pequeno spoiler. Se alguém puder suportar um pequeno spoiler, só esse que eu vou dar. É porque, assim, em um dado momento, propagandas começam a surgir, né, na cabeça da mulher que passou por um procedimento. Então ela tá vivendo e do nada uma propaganda vem à mente dela, né? Agora, isso não é a parte principal, por isso que eu dei esse spoiler. A parte principal é como o marido, ele se desdobra para poder fazer acontecer isso aí, porque eles são uma família muito simples, plano, né? Socioeconomicamente eles têm muita dificuldade, então eles têm como ele faz para pagar isso, né? Pagar o plano sem propaganda, ou pagar um plano ou continuar a pagar o plano. Então todas essas coisas assim tem de novo a ver com questionar a moralidade, né? E motivação. Cara, esse episódio é incrível. Interessante, né? Que é produzido pela Netflix, né? É tipo uma autocrítica, né? Exato. Um serviço que faz esse tipo de coisa. E é uma indicação muito boa, porque é um curta, né? É um episódio de uma série que você pode assistir só ela, não precisa assistir a série toda. Então, vira e mexe, surge o assunto, a gente fala, nossa, você viu aquele episódio? Eu vi, cara, isso é muito legal, tal. Esse episódio é muito bom. É muito bom perturbador mesmo, você pensar, né? Como a gente vai ficando na mão das big techs, né? A nossa vida a gente vai ficou ficando. muito brava. Eu fiquei muito brava quando terminou o episódio. Eu falei, é isso que o Black Mirror faz com a gente. A gente fica bravo, sabe? Isso que a gente sentia saudade, né? De ter com Black Mirror, né? Esse episódio me fez reviver um pouquinho da primeira temporada do Black Mirror, sabe? A primeira, segunda, a primeira né? É muito bom. Isso aí. Eu tenho uma última indicação de série, então, pra gente passar logo. Eu vou tentar ser rápido, porque não é uma série nova. É uma série que muita gente já tinha falado pra gente assistir, e a gente achava que não ia gostar, não ia enganchar nela. Não é This Is Us ainda, gente. Essa a gente ainda não assistiu. Essa a gente ainda não foi. Depois eu quero ouvir o de vocês. Mas a gente foi esse ano passado porque tava procurando alguma coisa pra ver junto com os meninos, vamos tentar essa daí, e a gente se apaixonou já de cara, que é Young Sheldon. Nunca assisti. É a prequel do Big Bang Theory, que a gente assistiu essa outra série que a gente assistiu por muito tempo, largou lá na frente, que já não aguentava mais, né? Tava meio Poxa, eu larguei bem quase repetitivo. No final, eu acho que eu vou voltar só pra ver. Eu falei, eu já cansei desse tema, né? Já exploraram muito, ainda voltam no passado, no personagem, que talvez, né? Já não me importava mais com ele, mas é outra coisa totalmente diferente. Tem referências à série lá da frente, algumas pequenas e tal, mas é uma realidade de anos 80, né? Anos 80. Que é a época que a gente viveu, a nossa infância, então coincide muito com a minha idade, bate muito com a do Sheldon jovem lá, claro, vivendo em outra realidade, na realidade americana, mas ele é um menino nerd, né? Então, assim, a gente se identifica muito. E a gente é muito bonitinho. A gente tendo dois nerdinhos aqui em casa também, tem muita coisa que é muito parecida. A gente fala, caramba, a gente já passou por isso também, sabe? Algumas situações na escola, na vida. E também tem discussões muito profundas. Então, assim, eu não sei se nós dois só assistindo, sem os filhos, teria a mesma graça. Assistir com os filhos e vivendo essa realidade dos filhos dentro de casa tem um molho especial aí. Então por isso que a gente gosta muito. Uma série que a gente assiste aos poucos, não é assim compromisso todo dia assistir um episódio. Né, tem vezes que a gente fica um mês sem assistir. Fala, vamos assistir um Jovem Sheldon? Vamos. Liga lá, assiste um episódio, sempre de 20 minutinhos. Era a série da época que passava na TV ainda, né? Então dentro do formatinho de 20 minutos, assim e tal. Mas muito gostoso de assistir. É incrível, né, amor? Porque mesmo sendo 20 minutinhos, a gente chora, a gente ri, a gente dá muita risada, a gente fica bravo.
bem sentimental. E assim, eu vejo muito como mãe, né? Porque eu gosto muito da mãe do Sheldon. E eu vejo que ela tem coisa assim... E é legal que eu aprendo muito com ela também, assim. Não tô julgando assim, ela fez errado isso, ela fez certo isso. Não, mas, poxa, que legal que ela fez isso. E tem coisas que eu fico, gente, no lugar dela, o que eu faria? Igual, vou dar um mini spoilerzinho aqui, eu não lembro nem de que temporada que é. Mas o Sheldon convidou os colegas de classe dele pra ver o prêmio Nobel de Física. Não, pra ouvir no rádio. Porque não ia passar na TV. Ele queria ouvir no rádio. Às 6 horas da manhã. Era às 6 horas da manhã por causa do fuso horário e tal. Aí ele ia ser na França. Aí ele montou na garagem dele várias cadeirinhas assim. Ai, que bonitinho. Ele comprou vários batidos de chocolate assim, sabe? Caixinha de chocolate, de leite de chocolate. Batatinha, bolachinha. Aí abriu a garagem, colocou as cadeirinhas e colocou o rádio. 6 horas da manhã pra ouvir uma transmissão em francês, que era da França, de quem ia ganhar o prêmio Nobel. De física. De física. E é óbvio que não foi criança nenhuma. É óbvio. Só que a mãe dele deu o dinheirinho pra ele. Filho, vai lá, pode ir lá, compra suas coisas, arruma suas coisas. Ele foi pedindo, né? Mamãe, me dá dinheiro pra fazer isso. Mamãe, me dá dinheiro pra fazer aquilo. Tipo, eu ficava assim... Fala pra ele que não vai ninguém, velho. Não vai ninguém, não precisa fazer isso. Só que foi tão bonitinho que ele ficou tão empenhado. Aí no final ela acordou, viu que não tinha ninguém. Aí ela deu um abraço bem forte nele e sentou junto com ele. Eu achei tão lindinho, sabe? Assim. Tem umas coisas bem sentimentais, assim, muito legal. E uma coisa que a gente se identifica também, a mãe dele é cristã protestante. E vai pra igreja, tem o pastor e tal. Ela trabalha na igreja. E o Sheldon se diz ateu. Ele é ateu, ele não consegue entender Deus, nada. Então tem umas conversas boas. Tem umas coisas muito simplificadas, assim, que, claro que a gente não concorda do jeito que as coisas se resolvem, mas tem umas reflexões boas sobre fé e ciência. Até porque a proposta da série não é sobre isso, né? Então, assim, cara, eu acho que você vai gostar, Thiago. Tudo que legal, se você pegar, você vai pra frente até o final, né? Eu não sei se termina bem. Quem assistiu até o final falou que gostou de como ela se conclui, então vamos ver. Mas a gente gosta de Big Bang Theory, então também tá bom. Vamos pros filmes, então, já que a galera gosta tanto das nossas indicações de filmes? Filmes, se vocês me permitirem, eu acho que eu vou falar todos os meus numa tacada só. Vou falar só um pouquinho de algumas coisas mesmo, assim, de indicação. Porque tem muitas coisas, igual o Paulinho falou, tá no mainstream. Então, todo mundo já falou um monte de coisa. Inclusive, a gente já tem podcast sobre isso. Mas só pra reforçar quem não assistiu, que vale a pena assistir, sabe? E se tiver episódio, você comenta também para as pessoas ouvirem lá o nosso episódio. Mas o primeiro filme que eu queria falar, na verdade, não é só um filme, são dois, mas que é parte 1, parte 2, que é um só, que é Wicked. Todo mundo sabe que eu já falei muito de Wicked, eu não conhecia nada de Wicked, mas como Andor me fez pensar sobre essas questões profundas de rebelião, de totalitarismo, de como que as pessoas às vezes estão imersas em um sistema que não entende o que está acontecendo, o Wicked fez muito isso comigo, sabe? De você tentar entender o que é o mal, os questionamentos que a Elphaba teve, e a Glinda, a bruxa boa, por que uma é boa e outra é má? Então, cara, o Wicked me fez muito isso, sabe? E em paralelo também com os filmes, os dois filmes, a trilha sonora é incrível. Eu deixei tocando várias vezes, eu sou muito apaixonada por trilha sonora de filmes. Então, assim, a gente assiste filme e eu fico tocando, a gente fica tocando as trilhas sonoras aqui em casa um tempão. Então, vale a pena. E se você ainda não deu uma chance... porque eu não gosto da Ariana Grande, igual eu falei no podcast. Porque a gente tem um podcast sobre o Wicked, hein? Não gosto da Ariana Grande, não gostei do hype, eu não suporto ver as duas juntas que elas estão chorando. Ignora tudo isso e vai ver o Wicked. Porque realmente vale a pena a discussão que levanta sobre o Wicked. E a gente fez a tarefa completa. A gente leu o Mágico de Oz, reassistiu o primeiro, assistiu o segundo cinema e gravou sobre o livro e sobre os dois filmes também. Sobre tem tudo aqui no Mágico de Oz. Sobre o livro Mágico de Oz. É porque o Wicked também tem um livro. Esse a gente não leu, não. Acho que era demais. Eu assisti a primeira parte. O segundo eu não assisti. Depois eu vou, por causa da indicação de vocês, eu assisti. E, inclusive, cara, no segundo tem uma música que bate muito no coração, assim, sabe? Que é a For Good. Que ela ensina muito de como que a gente, até mesmo sem perceber, a gente toca na vida das pessoas e transforma a vida delas. Cara, é bem bonito mesmo. E o outro filme que eu queria indicar pra vocês, a gente sabe que saiu uma lista gigantesca aí de filmes de live action, que eram animações e que viraram live action. E não param de sair, e não para de sair, né? Vai ter Moana esse ano já. 10 anos depois do primeiro filme já vai ter o remake.
Então, eu não assisti alguns desses filmes, mas tem um filme que eu falei, não, esse eu faço questão de ver. De novo, porque a trilha sonora é fantástica. E eu amo de paixão, que é Como Treinar Seu Dragão. Então, a gente viu Como Treinar Seu Dragão no cinema. E, cara, quando a trilha sonora e ele sobe no dragão a primeira vez e vai subindo e vai cantando, cara, é demais. É incrível. E assim, de novo, acabou o filme, a gente vem em casa, ouvimos todas as músicas, eu toco as músicas no piano. Eu tenho o Banguela de pelúcia lá no meu piano enquanto eu toco e ele tá lá do meu lado. Porque realmente é um live action que vale a pena. Eu sei que nesse mar de live actions aí em cima de um dos melhores. Animação, um dos melhores live actions, adaptações vale de animação. Vale muito a pena. Eu tenho mais 2 indicações de filme, mas aí eu só vou passar por cima também. E igual o Paulinho falou, né, do Young Sheldon que levou a gente pra nossa infância, eu fiquei muito emotiva quando eu assisti o filme do Chico Bento. O Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa. Porque eu cresci lendo, né, Turma da Mônica. O Bento era o meu personagem favorito. Quando eu ia comprar, assim, meu irmão comprava do Cebolinha, eu acho, e eu comprava do Chico Bento. Sempre tinha. E porque eu sou de Piracicaba, sou do interior de São Paulo, né, cara? Eu, assim, era a minha realidade. É muito bom, caipira. né? É, muito caipira. Unholau. É muito então gostoso. É muito bonitinho, porque você vê, assim, que o filme, ele traz toda essa simplicidade do Chico Bento, mas também todo o amor que ele tem, tanto pela comunidade, pelos amigos e pela natureza. Então, assim, eu gostei muito, assim, e o menininho que faz lá é muito bom. Ele amendoim, né? Amendoim. A única coisa, assim, a única crítica, que a hora que acabou o filme, eu falei, eu gostei muito do filme. Mas como alguém que pode falar com propriedade, né, por ser do interior, eu sei que ele representa mais o interior de Minas do que o de São Paulo. Mas tinha muito ator forçando o sotaque, cara, e a gente pega. Não tem como. A gente a gente sabe o que é um caipira falando e o que é alguém imitando um caipira. Então isso me deslocou um pouco, me desconectou um pouquinho do filme, sabe? Eu falei, não, eu tenho que esquecer isso, eu tenho que concentrar na história. A história é muito bonitinha mesmo, o filme é muito sensível. Então vale a pena, gente, vocês, assim, de verdade. Dá até pra cair umas lágrimas aí, viu? E o último, que esse não caiu lágrima. Esse caiu tornados dos meus olhos. Olha isso. Esse eu chorei bastante, assim, de passar mal, respirar e olhar pro Paulinho e falar, você tem que ver esse filme comigo depois. Eu não vi esse? Esse você não viu, que é o Billy Elliot. Tá. Cara, eu não conhecia a história do Billy Elliot. Ele tá no Prime Video. Ele se passa na Inglaterra, na época de 84 e 85. E ele conta a história de um menino que se apaixonou por balé. Ele fazia boxe, e aí o mesmo espaço onde dividia o boxe lá, tinha também a turma de balé. Ele não gostava de boxe, ele queria fazer balé. Só que a discussão maior não é nem tanto essa de, menino pode fazer balé ou não e tal. Tem isso, ele sofre um pouco de bullying e tal, a família. Mas é uma discussão de que o pai, ele tá, por conta o pai dele é mineiro e tem as greves deles lá acontecendo e o pai tá com pouca grana. E a mãe morreu. E aí o irmão tem que trabalhar também. Então fica esse questionamento, sabe? De se ele vai apoiar a família dele, né? Não dando essa dor de cabeça que é um menino gostar de balé. Ou também se ele vai em cima do sonho dele e tal. E eu fiquei realmente emocionada vendo o filme. Eu gostei muito. E a Molly Weasley, que é a treinadora dele de balé. De Harry Potter. Então eu falei, meu Deus, a personagem. Então, assim, eu gostei muito, muito, assim, as músicas. E o menino que faz, Billy Elliot, ele é fantástico, é incrível. E, assim, infelizmente não é uma história verdadeira, mas ela é inspirada... Infelizmente, você queria que ele tivesse alguém sofrido igual ele, na verdade. Você não sabe o final, você não viu o filme. Mas aí, depois, ele tem umas coisas bem legais, assim, que acontecem na vida dele. Mas é adaptação de livro, né? Não é adaptação de livro. História original? É uma história original e ele é baseado na história de vários homens, assim, que fizeram balé e que sofreram algumas coisas. É meio que uma junção do sofrimento. Legal. Mas muito legal, até procurei já. Vou adicionar na minha lista. Cara, tem um canal, não é nem indicação, porque isso a gente já falou várias vezes, mas eu gosto muito de ver as opiniões do pessoal do Omelete. E aí, eu acho que foi o Marcelo Forlani, se eu não me engano, que fez a crítica. E ele deu 5 ovos. E ele falou que o filme é quase 10 de 10, sabe, assim. Então eu falei, cara, e é interessante, que ele é bem sensível, o filme, né? E assim, gostei de ver a opinião dele. Vai lá, Thiago, descarrega o caminhão. Faça as minhas então, faça as minhas de uma vez, vamos nessa toada aí. Então tá, o primeiro, que é o mais óbvio, mas eu tenho que indicar, é Agente Secreto, né? Quem não teve oportunidade de assistir Agente Secreto ainda, tem que assistir. Eu tenho que fazer uma observação. O Agente Secreto, na minha opinião, é um filme que fica melhor depois que você termina. Sabe, é um filme que você precisa amadurecer ele, você precisa digerir ele primeiro. Porque eu faço uma comparação.
indicação. O Kleber Mendonça, ele fez Bacurau, né? Que é um filme bem interessante, mas um tanto underground, né? Se eu pensar assim. Então é um filme, tipo assim, que muito menor orçamento do que Agente Secreto. O Bacurau é um filme mais gráfico, e aí ele tem, assim, um roteiro menos tradicional, mas tem um andamento mais tradicional de filme. Agora, o Agente Secreto é o oposto. Então, assim, ele tem um roteiro nada tradicional. Foi isso que eu falei do anterior? Eu acho que eu me confundi. Voltando, o que eu quis dizer é o seguinte, é que o Bacurau, ele tem um andamento de filme não tradicional, tradicional e um roteiro... Não, meu Deus, agora eu confundi tudo. Bacurau faz isso, né? Bacurau faz isso. Bacurau tá mexendo com a minha cabeça, rapaz. Mas enfim, os dois são inversos. São dois tipos diferentes de filme, né? O Agente Secreto, em resumo, né? Esquece essa minha confusão. Mas quem vai assistir talvez entenda o que eu tô falando. Só os loucos sabem, como diria o sábio poeta contemporâneo. O Charlie Brown? Enfim, exatamente, ele mesmo. Então, no Agente Secreto, você tem uma história que ela tem, assim, detalhes muito interessantes, muito legais. Só que ela não tem um roteiro, assim, tradicional, sabe? Ela não tem uma história que vai te levar de um começo a um fim tão claro, assim, sabe? Ele não tá pretendendo responder as perguntas que ele mesmo levanta, sabe? Então é um filme que você tem que aproveitar as partes dele. Ele não vai te entregar, assim, um arco bem definido, sabe? E isso é uma coisa bem interessante. Você vai encaixando na cabeça, então, as coisas. Só que eu acho que você demora pra encaixar. Bom, pelo menos essa foi a minha experiência. Mas é gostoso, porque você fica ruminando depois, cara. E eu tô pensando nele até hoje. Tô pensando em coisas até hoje, sabe? Eu assisti no final do ano passado. E já tô, assim, pensando em quando eu vou assistir de novo pra eu encaixar melhor as coisas, sabe? Tem perguntas não respondidas, tem um monte de questões que vários críticos já falaram. Eu não sei se isso é um mérito do filme ou não, ou se é um defeito, mas é uma característica bem interessante. Filme super recomendado e que mostra o lado B da ditadura militar, sabe? É sim. O lado B, sabe? Ele não tá querendo fazer igual Ainda Estou Aqui, sabe? Ele faz outra coisa, te mostrando também Mas do ponto de vista do Nordeste também, né? De como... Exato. Que fora não tinha dos grandes centros, sabe? Tantas as movimentações como tinha em São Paulo, né? Por exemplo, em Brasília, Rio de Janeiro, né? Brasília. Exatamente, a gente não viu ainda, porque infelizmente aqui não chega. Talvez esse chegue. A gente ficou esperando chegar Ainda Estou Aqui, não chegou. Não chegou até hoje. E não tá disponível em nenhum streaming. Então até hoje a gente não assistiu Ainda Estou Aqui. O pessoal precisa melhorar, eu não vi, né? mas já votei aqui na enquete do Fé Pública pra vocês fazerem um episódio. Tô dando trabalho pra vocês aí. Tenho que fazer, exatamente. A minha segunda indicação é um filme que chama Mountain Head. Eu não sei como é que é a versão em português dele, mas você coloca aí a cabeça de montanha, né? O literal, né? Tradução literal. Cabeça. Que é o filme do Jesse Armstrong, que é o Jesse Armstrong é um dos criadores de Succession. Então, assim, quem assistiu Succession e gostou, vai gostar muito desse filme. É um filme que fala sobre bilionários. Então você tem uma sátira, né? É uma sátira de 4 bilionários. Alguns vão dizer que sei lá, sabe, o Zuckerberg, Elon Musk, aí outros lá que... o velho da van. O cara do OpenAI, né? Então, assim, eles vão colocando 4 bilionários que se encontram, que são amigos, só que os diálogos deles, né, e o andamento ali mostram um pouco dos bastidores dessa vida, né? De ser um das cabeças dessas big techs. Só que, além disso, vai acontecer coisas no mundo externo, enquanto eles estão reunidos mais isolados, que forçam eles a responder ao mundo com responsabilidade. E aí isso questiona também até onde você pode ir tendo esse tanto de poder e de dinheiro na mão. Que legal, então, cara. Ainda bem que você tá indicando que o MDB aqui tá com nota baixa. Mas eu vou na sua indicação. Bom, o programa é bom pra isso também. Lógico. Mas assim, não é o filme que você vai sair e falar assim, nossa, que construção interessante. Não, mas acho que sabe, os diálogos, filmado no mesmo jeito de Succession, sabe aquela coisa de ficar dando um zoom do nada, assim, sabe? Meio The Office também de um jeito, mas é legal, sabe?
É da HBO, né? É original HBO. É da HBO, isso, HBO, exatamente. Tá disponível. Acho que todos que eu falei aqui estão disponíveis, exceto o Agente Secreto, né? Quem tá no cinema. Tem um que é o Vitória, filme brasileiro, dirigido pela Andrusha Weddington, que tá na Globoplay. É um filme bem interessante, que a protagonista é a Fernanda Montenegro, que conta a história de uma história real, de uma senhora que ela compra, assim, com todas as economias dela, ela usa pra comprar uma câmera e filmar da janela dela a favela que tá na frente da casa dela. Ela mora, na verdade, na favela, mas ela filma uma localidade onde acontecia vários crimes, né? Então, gente sendo assassinada, drogas e tal. E ela falava com a polícia nunca ia lá, ou nunca resolvia o problema. E ela foi descobrindo, né? O que acontecia nos bastidores ali. E aí essa história é real, aí tem um jornalista que conhece ela. Isso que eu tô falando é tudo da sinopse, tá? Não é nenhum spoiler. Mas é muito legal. E assim, filme brasileiro, a gente tem que valorizar. Nossa, esse eu fiquei com tanta vontade de ver, A gente viu bastante sobre ele. Inclusive, o filme foi gravado, a personagem real tava viva ainda, e ela tava com proteção de testemunha. Ela morreu pouquinho depois, ou antes do lançamento. Aí descobriram que ela era uma mulher negra, né? Aí eu achei legal que muita gente da comunidade negra falando, se tinha uma branca que podia representar essa mulher, era a Fernanda Montenegro. Cara, achei muito legal. Mas tem um detalhe também, essa discussão virou, né, como tudo na internet, né? Todos os tuiteiros, né, se reúnem para discutir coisas que só o Twitter se importa. Mas essa questão foi o seguinte, eles fizeram uma inversão. O jornalista na vida real era branco e a senhora é uma senhora negra. Aí no filme fizeram uma inversão. O jornalista é um homem negro e a Fernanda Montenegro Olha isso, mas isso o Twitter não me explicou, eu não sabia. Então teve essa inversão para ter, primeiro, uma equivalência racial, né, como era na vida real, mas preservar a identidade da senhorinha, né, porque o filme iniciou quando ela ainda estava sob medidas protetivas. Então, tuiteiros, sejam menos, como diriam. Ou não, que às vezes a gente se diverte com os pau que dá lá. Exatamente. Gente, que então, horror. a minha última indicação é Extra Duvidoso. É um Extra Duvidoso, que é um filme do DiCaprio. É recente, da HBO, original. Não, a gente tá falando não, porque eu tô querendo ver esse filme desse que tá no cinema. E eu falo, Dri, vamos assistir? Vamos assistir? Vamos assistir? Certo. É que as crianças tá dormindo tarde, Thiago, eu não dou conta. Mas é duvidoso, eu vou explicar, não vou falar nada, deu spoiler, mas vou explicar por que é duvidoso. Chama One Battle After Another, uma batalha após a outra. Do Paul Thomas Anderson. Exatamente, Paul Thomas Anderson, DiCaprio, um elenco, assim, incrível. E a mulher ganhou o Globo de Ouro, olha aí. Não, o filme, assim, acho que foi muito bem feito. Eu tenho um problema de como os americanos enxergam o problema da revolução, porque eu acho que isso aí é briga de bairro aqui no Brasil, mas tudo bem, né? Pra eles, assim, uma coisa grandiosa é um negócio comum pra nós aqui, mas tudo bem. Quinta-feira. Exatamente, sabe? É um problema de qualquer comunidade aqui no Brasil. Mas, enfim, mesmo assim é um filme bem feito e tal, só que ele é duvidoso. Por quê? Porque tem questões ali que você precisa ter, antes de assistir, você precisa também saber que pode te afetar visualmente, sabe? Então, vou deixar isso assim. Que legal. Eu tenho uma indicação duvidosa também, que eu esqueci de falar na minha lista, mas eu acho que deve estar na sua. Depende, fala aí, depois eu te falo. Mas é o mesmo esquema aí. Então, é duvidoso porque eu não queria também do contar Paul Thomas Anderson? Não. Eu tenho. Não, mas tem o Michael B. Jordan. O Pecadores, né? Pecadores é mainstream. Todo mundo tá falando de Pecador. Mas é muito bom, cara. Cara, é muito bom. Pecadores é incrível. Eu fui assistir, o Paulinho foi assim, as crianças foram assistir filme na casa dos amigos, daí o Paulinho falou, Dri, vamos assistir um filme. Tá bom. Aí preparei toda a comida, a gente pegou vinhozinho, queijo e tal, essas coisas. Eu já tinha uma noção do spoiler, mas não fala a surpresa. Nada. Não estraga pra quem não viu ainda. Eu não sabia absolutamente nada. Eu tô assistindo tinha uma noção. Também não. Eu já gostei. Primeiro porque tem 2 Michael B. Jordan. Daí eu falei, não tem como não gostar desse... Esse homem é maravilhoso, Thiago, com todo respeito. Do lado do marido. Todo respeito, marido. Eu sabe. Ele é maravilhoso mesmo. Não, eu concordo. Não tem... Vou competir com o Michael B. Jordan. Esse filme, ele é duplamente maravilhoso. Caramba, que isso? Tem como o filme ser ruim? E aí, eu já tava gostando da história, sabe? Assim, cara, os caras tinham sumido e voltaram. E ali meio gangster, meio mafioso. Aí você vê que tem uma segregação racial. Aí eles estão lutando sobre isso. E depois ali, do meio pra frente, que vira outra coisa. Eu dei um grito. A gente tava comendo. Eu fiz, o quê? É sério? O que tá acontecendo? Eu falei, é sério isso, amor?
porque eu não sabia de nada, cara, de nada. Mas é maravilhoso. Eu tinha suspeita, que eu já tinha visto algumas pessoas comentando algo ao redor disso, eu suspeitei que era isso. E aí tem muita música, e a gente ama as músicas que tem. Sim, aí tem uma canção irlandesa lá, que eu já sabia cantar aquela música irlandesa, porque eu já tinha visto outro filme que tinha aquela música. E a gente cantando junto, cara, é demais. Sim. Esse filme é muito bom. Eu fiquei pro final dos filmes, eu vou dar aquela corridinha, mas eu fiz 2 categorias aqui que são novas pra mim. Por quê? Porque a gente, no ano passado eu já comentei isso, a maioria dos filmes que estamos vendo durante o ano, estamos revendo, na verdade, que estamos apresentando pros nossos filhos que estão na idade de ver. Então tem muitos filmes que a gente gosta dos anos 90, 2000, 80, que a gente fala, não vejo a hora de chegar o momento de apresentar isso pros filhos. Inclusive eu já fiz a wishlist desse ano de que eu quero apresentar pra eles, que a gente vai lembrando assim e vai anotando. Cara, mas esses filmes dos anos 90, às vezes tem uns nudez assim, tão desnecessários. Então, mas antes disso, a gente entra no MDB, vê o Guia dos Pais lá, vê se é próprio, se não é. Tem coisa assim que antes, quando criança, a gente não passava de jeito nenhum. Agora eles são adolescentes, tipo, menção a sexo, a gente já não corta. Sim. Tipo, começou a se beijar, depois acorda junto na cama, sabe o que aconteceu lá, mas tipo, já estão na idade de entender um pouquinho mais sobre isso, né? E assim, se aparece, por exemplo, alguém de costa pelado, ou até mesmo a parte de cima da mulher, que não é sensual, mas é só corpo humano, a gente também... Porque, enfim, a gente mora na Espanha, tem topless aqui na praia, né? Então, pois é. Nada é novidade demais, né? Os meninos é uma pessoa, né? Uma pessoa humana, uma condição é o que a gente natural. fala. Exatamente, eu falo pra eles, não precisa fazer tanto big Deus deal, né? criou o corpo da mulher e é maravilhoso, criou o corpo do homem. Se não é sensual nem nada, assim, se pegando, a gente deixa. Pior é ver o Michael B. Jordan. Melhor evitar, né? Porque os meninos são meninos, eles já têm tudo. Eles não têm problema, é verdade. Você tem um adolescente, uma jovem em casa, sua esposa, minha Amanda. A Amanda, ela não gostou do filme. A única coisa que ela gostou do filme, Michael B. Jordan. Já valeu a experiência, né? A história do filme, ela não tá nem aí. Mas o Michael B. Jordan. A hora que ele aparecer, ela pedia pra você acordar ela, né? Me acorda quando ele aparecer. E ele no Golden Globe. Gente, eu até falei, se o Wagner Moura perder pro B. Jordan... E ganhou, esfregou na cara. Não é tanto problema, não é tanto... Vamos lá. Eu fiz a lista, então, de filmes que eu revi e continuei gostando. Eu vou passar rapidinho aqui. Nossa, amor. Em ordem de época. Assim, ao concurso, assim, a gente quase sempre revê a trilogia De Volta pro Futuro e Senhor dos Anéis. Não tem como. Harry Potter. Harry Potter pra mim não tá nessa categoria. Agora deixa eu falar, Adri. Deixa eu. Senhor dos Anéis. Não, tô falando os filmes que a gente revê em casa. A gente revê Star Wars, Senhor dos Anéis, Harry Potter. De Volta pro Futuro, assim, cada vez que eu revejo eu gosto mais. E o Senhor dos Anéis a gente apresentou pra um estudante que ainda não conhecia. Então a gente faz aquele papel todo de nerd, contando todas as curiosidades, toda a parte por trás dos livros e tal, enfim. Aí a gente vai avançando no tempo, né? Anos 90, Feitiço do Tempo, que é o Dia da Marmota, com Bill Murray, que ele acorda todos os dias no mesmo dia lá, que tem que fazer a reportagem. Cara, foi delicioso assistir com os meninos e continua bom. E olha só, uma curiosidade, essa semana a prefeita aqui da cidade falou que Linares está no Dia da Marmota. Aí eu falei, olha aí, se a gente não tivesse apresentado pros meninos, olha que paz. Tem referência direto, Dia da Marmota, em todo lugar você pega, assim, depois que você conhece, você entende, né, e vem em todo lugar. Outro que eu gostei muito de assistir na adolescência e revi com eles agora e continua muito legal, apesar das polêmicas do Mel Gibson, Maverick. Bom. Maverick, muito bom. Eu achei que fosse outro. O que a gente assistiu? Na adolescência, apesar das... O último que a gente viu com o Daniel. Do Mel Gibson? Não, mas não era com o Mel Gibson. Tá. Não. É o Maverick, que se passa no Velho Oeste e tal, super divertido. Outro que eu gostava muito, eu tava com medo de reassistir, eu falei, não, vou reassistir com eles, com o Tom Hanks, o That Thing You Do, que é a história do The Wonders. Aquela banda fictícia que é formada e tal. É muito legal, porque pra quem gosta de música, pra quem já sonhou ter uma banda, pra quem viveu os tempos pré-internet, né, de como uma música virava sucesso, como uma banda virava sucesso, cara, That Thing You Do. Difícil de encontrar também, tive que assistir no Globoplay com VPN, pra gente conseguir assistir aqui em casa, e foi muito legal rever. Outro que a gente teve a experiência de ver com nossos dois filhos, e ainda 2 estudantes brasileiros estão aqui que não sabiam o plot twist dele, e a gente pôde olhar na cara deles quando foi entregue. Da pipoca cair da boca! Foi muito bom. Sexto Sentido, cara, com o Bruce Willis. A gente conseguiu assistir com... o filme é de 99. 26 anos depois, a gente conseguiu assistir com 4 pessoas que não sabiam do spoiler. Isso é milagre, cara. Não tinha ideia do que era o filme. Eles ficavam...
Passou uma geração, né? Depois do spoiler eles ficar não famoso. sabiam, cara. É muito bom assistir esse filme com quem não sabe do segredo e a gente teve essa oportunidade aqui. Outro que eu gostava muito e também a gente resolveu rever agora, Prenda-me se for capaz, com Tom Hanks e Leonardo DiCaprio, de 2002. Uma história sensacional, cara. Depois você descobre que muito daquilo é história real. O cara que é representado no filme, ele participa do filme como um cameo lá, né, especial, e participa do roteiro. Então o filme é incrível, do Spielberg. A gente conseguiu ver com os meninos pela primeira vez um dos filmes da nossa vida, que a gente tava esperando o momento certo de apresentar pra eles, que é o About Time, 2013. Muito questão bom. de tempo. Faz parte do nosso estilo de vida. Faz parte de nós como pessoas, assim. E a gente poder apresentar pra eles se apaixonarem pelo filme. Claro que a gente todo, né, o clima pra isso acontecer. E trazer a discussão. Induzindo eles. Mas Por trazer favor, a discussão. não gostar de Star Wars, não gostar de About Time. E poder trazer a discussão pro nosso dia a dia, né? Sempre que o dia tá meio chato e tal. A gente lembra do About Time, como ele fazia pro dia ficar mais interessante e tal. Todos nós temos o superpoder. E outro também que foi muito legal apresentar pra eles, a gente tava esperando o momento certo, que é outro que faz parte do nosso core, é um pouco mais novo, é de 2016, que é Capitão Fantástico. É um filme que a gente ama, pra poder mostrar pra eles um pouquinho de como você pode viver no mundo que a gente tá, sem se contaminar com, digamos, os valores dele, ou no modo de pensar, ou a filosofia dele muitas vezes, né? Porque no Capitão Fantástico ele tenta separar os filhos dele de uma realidade totalmente paralela, que quando eles têm acesso à realidade cotidiana, eles não estão preparados pra ela, né? Então o filme mostra... Os são super inteligentes, lutam feito doidos, mas não sabem conversar com gente, né? Então, de entender esse equilíbrio, né? Você pode estar no mundo, mas você não precisa fazer parte dele, você pode interagir, influenciar, até ser influenciado, mas se você entende quem você é e como você está nesse lugar, você vai poder se relacionar com ele muito melhor. Então, Capitão Fantástico ensina isso pra gente. Então, é a nossa lista de revisita nesse ano, que foi muito legal fazer com os meninos. E teve outros que a gente reviu que não valeu tanta pena. Teve um que é tão besta, mas a gente ri tanto, e eu ri muito, tudo de novo. Que é como se fosse a primeira vez. O Paulinho ficava olhando pra mim. Como se fosse a primeira vez, cara, com o Adam Sandler. O humor dos anos 90 e 2000 é aquele limiar entre... O aceitável e não aceitável também, né? É o limiar entre... Isso é muito engraçado, mas podia dar prisão, sabe? Sim, exato. Eu ria de vergonha, e olhava pro meu filho e falava, filha, a mamãe tá rindo, mas é errado, tá? Não, mas esse não tá na minha lista, não. Esse é um dos que... Assim, foi legal assistir com eles, mas eu não recomendo. Ele riu muito também, amor. Agora eu tenho os filmes que eu vi pela primeira vez e gostei muito. Não foram muitos. A Adri já citou o Pecadores, que eu nem pus na lista porque meio que todo mundo tá falando sobre ele. Mas do Paul Thomas Anderson, não é muito conhecido. É o filme anterior dele, inclusive, acho que não teve nenhum entre ele e o filme atual com o Leonardo DiCaprio, que chama Licorice Pizza, ou Licorice Pizza. Já assistiu esse filme? Já, ele foi indicado ao Oscar. Foi, né? Foi, é verdade. Só. É muito legal porque um coming of age, né? Um romance de formação, que a gente chama em português, de um menino e uma menina meio fora dos padrões, e assim. É todo mundo feio também, de novo. Todo mundo feio, É aquele tipo de filme que não é todo mundo que gosta. Aquele tipo de filme que muita gente vai sair falando que é muito chato ou que não acontece nada, mas é muito mais um filme de sentir do que de ver muitas coisas acontecendo. É um filme que você sente. Você se coloca no lugar dos personagens. Quem teve uma adolescência também meio fora dos padrões, se identifica, e foi muito legal ter visto esse filme. De 2000 tipo Boyhood, assim, sabe? Que não acontece grandes coisas, mas conta assim a vida, e é tão gostoso de ver. De 2021. Quando termina, você fala, eu não vou saber mais sobre a vida dessas pessoas? Como assim, né? E outro que a gente assistiu recentemente, original Netflix, que deve concorrer, o ator dele concorreu ao Globo de Ouro junto com o Wagner Moura, e deve concorrer ao Oscar também, e a fotografia deve concorrer e até ganhar o Oscar de fotografia. A fotografia foi feita por um brasileiro, então é outra possibilidade do Brasil no Oscar, que é o Train Dreams, os sonhos de trem, do Netflix. Eu ia pôr na minha lista. Você viu, Thiago? Não, vou pôr na minha lista agora. Cara, é outro filme desses que é de sentir. Esse é mais ainda, é mais de sentir ainda, sabe? Mas é incrível. A atuação do cara, meu Deus. Delicioso. Vou torcer pro Wagner Moura, mas olha, esse cara... Filme de lenhador. Cara, na construção dos Estados Unidos, tal, na construção do progresso, aquele conflito entre o progresso e a subsistência. O desmatamento. Recomendo com ressalvas, se você não gosta de filmes lentos ou não gosta de filmes contemplativos, mas evite. É lindo. É lindo, cara. Gente, pega imagens, a sua taça de vinho. assiste no escuro, com o melhor som que você tiver.
infelizmente não foi pro cinema e foi direto pro Netflix. Ainda bem, se tivesse no cinema a gente não ia ver, porque não ia chegar aqui. Não ia passar aqui. Sonhos de Trem no Netflix são minhas indicações. E aqui a gente fecha então nosso momento filmes e séries do nosso Vem Na Minha. Livros. Vocês sabem muito bem que nós temos aqui o nosso literário. E a maioria dos filmes que a gente leu nesse ano estão devidamente... Livros. Eu falei livros? Falei filmes? A maioria dos livros que a gente leu nesse ano estão bem documentados no literário, né? A gente lê para trabalho, né? Para prazer e por trabalho. Na verdade, eu já falei isso, né? Várias vezes. O literário é uma maneira da gente ter uma disciplina de leitura e ter um alvo, né? Cada fim de mês a gente tem um alvo de terminar um livro. Quando a gente tem um mês mais apertado, a gente decide um livro mais curto. Quando a gente quer um desafio maior, a gente pega um desafio maior. Então, de todos os livros que eu li nesse ano... A gente já mencionou aqui, inclusive, na retrospectiva do ano passado, Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas, que foi o maior desafio que a gente já teve de leitura, de ler em um mês 1.300 páginas. Foi uma loucura e a gente conseguiu. E não foi uma tarefa tão difícil, porque o livro é muito empolgante. A gente gostou demais. E outro que a gente leu esse ano, que foi, assim... tipo, uma meta alcançada da vida, que com mais de 40 anos não tínhamos lido ainda, e finalmente chegamos lá, 1984, do George Orwell. Finalmente pudemos ler e comentar, deixar nossas impressões. Foram 2 livros que me marcaram profundamente nesse ano passado e nunca vou esquecer dessa experiência. Sim, foi muito gostoso. É gostoso de um jeito diferente, né? O 1984, eu até falei no podcast que eu terminei ele, eu tava na academia, lendo. Tinha que ler na academia, porque eu não aguentava mais, que eu tinha que ler, que eu tava curiosa. E aí foi dando um nó na garganta, né? Então, o 1984, ele tem isso, né? De deixar mal de propósito, sabe? Mas é um livro que tem que ser lido por todo mundo. E o Conde de Monte Cristo, se você não leu, que inveja de você, meu amigo, porque você pode ler sem saber nada. É uma delícia. Faça um favor pra você mesmo, agora 2026, e leia o Conde de Monte Cristo. Nem que leve o ano inteiro, cara, não tem problema. É muito bom. É aquele livro pra você deixar do lado da cama e aí ler um pouquinho e ficar, nossa, que história da hora. Aí lê no dia seguinte, nossa, que história da hora. Você entra numa... E é assim, que bom que o livro é gordo, porque tem muita história da hora ainda, sabe? Esse é o tipo de livro que eu ficava assim, cara, que bom que ainda tem muito dele. Que bom que o livro é grande. Toda hora eu falava, ai, que bom que o livro é grande. Porque é muito bom. Vou adicionar da minha lista, hein? Nunca li isso. Vale, bem cara. Gostoso, é bem gostoso. É gostoso. Thiago. É assim, é uma novela. Uma novela. Mas não no sentido pejorativo. É uma história que você se conecta a ela, você se aprofunda em vários personagens. Cara, tem mais de 100 personagens, pelo menos uns 40 com participação importante no livro, sabe? Acho e tem umas conexões das tramas, assim, que é muito Manuel Carlos, olha aí, fazendo referência ao querido que morreu, que você fica, cara, que da hora. Sim. É muito bom. Recomendamos fortemente esses 2 livros. As suas indicações são as mesmas que as minhas, é isso, Dre? E continua lendo Anne with Annie, né? Que eu gosto pra caramba e me dá um calorzinho no coração. Anne with Annie é sua série de conforto, né? Quando tem um intervalo entre uma leitura e outra, ela volta pro Anne with Annie. Perfeito. Anne de Green Gables, né? Eu gosto muito. Não é Anne with Annie, é o nome da série. É Anne de Green Gables. Mas é pro povo saber quem que é. Então vamos procurar. Tem uma série com esse livro, então. Tem uma série. É série Netflix. Chama Anne with Annie, tem 4 episódios. 4 temporadas. Sim. Ah, sim, eu sei qual que é. Eu assisti a primeira temporada. Tem que assistir o restante. Mas é bem diferente do livro, mas é bonitinho. Os 2 são bons, a série e os livros. De jeito diferente, mas são bons. Thiago, seu caminhãozinho de livros. Você que não fez o literário esse ano, não leu com a gente no literário, você vai ter o seu privilégio aí de anunciar novidades. Tem que ler aqui com a gente, os espanhóis. Espero que não tenha nenhum que vocês indicaram, mas se indicaram, ótimo, quer dizer que é realmente bom, né? Reforça, claro. Eu li muito mais ficção esse ano passado do que não ficção. Bom. Assim, eu não conto leituras de trabalho, porque eu também eu leio pra trabalhar, né? Então eu não posso contar. Mas, assim, aquilo que eu faço por livre e espontânea vontade tá sendo mais de ficção. Então, um que me marcou bastante, que foi muito divertido, eu não acho que é um primor, assim, literário e tal, sabe? Mas é muito bem escrito, claro. É o Cabeça de Santo, da Socorro Racioli. Pô, cara, esse eu ouvi falar, fiquei com vontade. De cabeça, né? A segunda cabeça que ele indica. Foi Mountain Head, agora o Saint Head. Exatamente. É muito legal. É uma história, assim, que tem uma motivação no mundo real, mas ela toda, claro, né, ficcional. É uma história que tem a ver com
um santo numa cidade do Nordeste brasileiro que foi construído errado. Então deviam ter construído ele no topo do monte, do começo até o final, né? Do topo até a cabeça. E aí não fizeram assim, sabe? Fizeram meio que construir uma parte inteira, depois a cabeça inteira e não conseguiram encaixar. Então ficou a cabeça de um santo no pé do morro, enquanto o corpo ficou no topo do morro. Esse ano passado, em 2025, a prefeitura decidiu mudar e colocaram a cabeça nova pro santo. Então isso é de verdade? Essa cabeça existe? Isso existe. Aí ficou décadas, né, com a cabeça no pé do morro, e a cabeça era tão grande que cabe pessoas lá dentro. E aí, assim, uma casa foi construída e tem um muro, tem uma foto real que você pode procurar disso. Tem um muro que foi construído em volta da cabeça, sabe? Porque a cabeça ela faz parte da casa de uma pessoa, parte da cabeça. Enfim, a história conta, então, a história de um menino que vai se refugiar dentro dessa cabeça de santo. Caramba, e coisas acontecem. Só que esse livro é um livro de realismo mágico. Ele é de realismo mágico. Eu ouvi falar. Então, a Socorro Racioli, ela fez um curso de verão com o Gabriel Garcia Marques, né? Então ela foi aprender como ele faz o realismo mágico latino-americano. E é muito divertido. Enfim, deixa essa indicação. Vamos colocar na lista, Adri. Nossa, com certeza. Eu vou resumir os outros. Tá. Pra não, mas já me convenceu. Porque ele tava assim na boca do gol pra eu querer ler, sabe? Aí você indicou, já era, cara. Eu li o segundo dela, que é o Oração pra Desaparecer, que é depois de Cabeça do Santo, mas eu não gostei tanto. Então, deixa essa indicação aí. Termina no Cabeça do Santo, tá bom. Isso. Eu li um outro que foi muito impactante, que é A Vegetariana, da Han Kang, que é uma ganhadora de Nobel de literatura. Ela é coreana, se não me falha a memória. E, assim, um livro assim, daqueles que você fica se contorcendo. Você não sabe, assim, se vai ser... Sabe, a esperança de que seja tipo um Lost. De que no final seja... Na verdade, sabe? Um sonho ou qualquer coisa do tipo, sabe? Mas não é isso. É um filme que... É um livro que te dá detalhes que te faz contorcer a história de alguém que do nada se torna vegetariana. Do dia pra noite, por causa de um sonho que ela teve. E isso muda a vida dela pra sempre. Caramba, que legal. Enfim, o outro livro é Capitã de Areia. Eu nunca tinha lido Capitã de Areia. Lindo, eu li Capitã de Areia, assim, a gente tem um uma jornada tão maravilhosa. Então, ouçam o literário aí, né? Eu amei esse livro. Mas é de doer na alma, né, velho? E assim, uma coisa interessante, né? Acho que eu nunca falei isso publicamente, mas por causa de Capitã de Areia, eu comecei a fazer capoeira. Que legal! Então, desde junho do ano passado, eu faço aula de capoeira, né? Toda semana. Que legal! Eu tô lá. Só, e foi por causa de Capitã de Areia, cara. Eu nunca me atentei. Olha só, tu vai deitar as meninas na veia só, hein? Não vou. Eles jogavam capoeira antes e pegavam as menininhas. Ai, que horror. Esses são os meus ficção, tá? Aí eu vou indicar 3 de não ficção. Rápido também. O primeiro é O Custo da Ambição, que é um livro que saiu agora em português, mas que foi do ano passado também, que é do Miroslav Volf, o novo livro dele. Seu amigo, né? Bate no peito, meu amigo Miro. Fazer o quê? Meu amigo, o né? Miro, né? O Miro. De Miroslav, ele me chama de amigo, fazer o quê, né? Assim mesmo. O Vavá. O Vavá. Então, é um livro muito bom que fala sobre o desejo de ser superior a outros. Então, é uma coisa assim que toca todo mundo em algum nível, principalmente a gente que é ativo nas redes e tal, sabe? É um livro muito interessante. E uma curiosidade é que eu participei do processo de escrita desse livro, porque quando eu estava lá, ele estava escrevendo esse livro e ele fazia uma coisa que era tipo chamar algumas pessoas, que eram os pesquisadores do Centro de Fé e Cultura, que são 4 professores de Yale só, e ele me chamou. Então, eu tava lá para 4 professores de Yale e eu pra discutir os capítulos dele. Então ele terminava o capítulo, colocava na reunião, a gente discutia. E aí chegou no final de uma reunião, eu tive coragem de levantar a mão e dar 2 dicas. E uma ele acatou e me colocou na nota de rodapé. Então ele agradece meu nome lá e não sei o quê. Eu fiquei assim, cara, que loucura, sabe? Caramba. Então tem um apego aí, sabe, também desse livro. Muito Grande bom. Vavá, olha aí. O segundo livro não foi traduzido ainda, mas teremos spoilers provavelmente esse ano aqui no Brasil, que é o Christ in the Rubble, Cristo nos Escombros, do pastor palestino
né? Do Mantra Isaac. Uau. É um pastor palestino, como vocês devem imaginar. Ele tá falando sobre teologia, como se faz teologia no meio do conflito. E ele vai falar, assim como eu também, desculpem ouvintes, né? Perdão a vocês, se você não concorda comigo, não tem problema, eu continuo amando você, mas ele vai falar sobre a teologia no genocídio, né? Como você faz uma teologia em meio a um genocídio em curso. Então, é muito interessante isso. E ele vai falar, tipo assim, pô, e aí? A Igreja do Ocidente, ela se aliou, entendeu? Ela se aliou a um projeto que pode ser difícil e contrário à ética e à vida de Jesus Cristo. Então, é isso. Vou deixar só isso. Nossa, tá? que demais, Erro cara. Pesado. Eu imagino que vocês vão falar desse livro no Fé Pública, mas avisa pra gente quando tiver aí, que Sim, com certeza. Uau. Tiver o quê? Com certeza. Episódio? Quando já tiver em português, o livro, da Palestina. Claro. O livro vai sair esse ano, provavelmente. Já tá sendo editada. E o último é um livro de política. Então, eu tentei fazer assim, uma teologia não tradicional e um de política. Não é bem de política, mas eu diria que sim, porque o tom do livro chama 24/7, o capitalismo e os fins do sono, do Jonathan Crary, que é um cara que vai falar sobre como tudo que a gente faz é 24/7. A gente não tem encerramento, todas as coisas duram para sempre, elas não têm mais ciclos, sabe? Você termina um ciclo, descansa, vai para outro, isso já não existe mais. Então, essa permanência contínua de todas as coisas, né? Ela tem a ver com como o capitalismo moldou a nossa forma de vida. Olha eu aqui, muito engraçado que eu não falo de capitalismo faz muito tempo, mas é só ver vocês, eu falo isso. Então, a mania, algo no irmão.com me puxa a falar sobre esse tema. Desculpa, não é os dois. Se é pra falar do jeito certo, tá bom. Então é isso. Então, é muito interessante, é um livro legal, mas que fala da nossa vida, do dia a dia e como a gente vive hoje tão cansado. Uma das razões é 24/7. Boa! O que falta? Eu queria indicar uma música ou um álbum específico, porque a gente já mencionou aqui algumas vezes, né? Nossa casa é dominada por Imagine Dragons. Se eu não sou rápido no escolher a música, nosso filho já vai pôr a playlist dele lá, que é muito boa e tal, né? Mas, sim, pô, é bom conhecer coisas novas, né? Aí eu tento ser rápido pra colocar outras coisas, né? E a gente, claro, gosta muito de música brasileira. E fazia tempo que eu não encontrava. Eu sei que tem muito, gente. Tem muita música brasileira. Boa. Muita coisa boa. E às vezes a gente deixa tocando e tal, e nem percebe muito. Esses dias me chamou a atenção um cara que eu acho que já tá muito conhecido no Brasil. Ele já cantou até com o Roberto Carlos agora no fim do ano. E... Polêmica! Tem muitas polêmicas com o Roberto Carlos aí. Cita rápido, Então foi uma das polêmicas, inclusive, que o cara tentou cantar com o Roberto Carlos não pegou o tom, ficou aquele momento meio constrangedor e tal. Fez cara feia, foi esse Pegou. Então. Depois eu comecei, eu descobri a voz dele e falei, cara, que voz boa, que música boa, deixa eu ver quem que é esse cara. Esse cara é o João Gomes, pernambucano, de 23 anos, cara, que já tem acho que 5 ou 6 álbuns lançados, de MPB, forró, piseiro, cara, da melhor qualidade que você pode imaginar de som, cara. É um negócio de deleite. Eu deixei tocando no carro assim e falei, cara, gostoso mesmo. Que coisa boa esse cara. João Gomes, o álbum dele lançado junto com o Mestrinho JP, que tem o álbum todinho, eles tocando em Olinda, numa rua de Olinda, assim. E é durante o entardecer, então o álbum começa com as primeiras músicas ainda de dia e vai entardecendo, as últimas são de noite. E os três com uma voz maravilhosa, o Mestrinho no acordeon. Cara, que obra de arte, que trabalho maravilhoso. Então super recomendo o João Gomes. Coloca pra tocar aí no seu Spotify, no seu aplicativo de música, Dominguinho. Claro que é uma homenagem, uma referência ao mestre do forró, Dominguinhos. E tenho certeza que se você gosta um pouquinho de música brasileira, você vai amar esse disco. Muito bom, cara. Boa indicação, hein? Bem gostoso. Você tem alguma música pra indicar ou não? Eu tenho uma música pra indicar, do Erasmo Carlos. Olha aí. Mas é nova? Não é nova não. Eu só descobri ela. É nova pra mim, né? Nova pra minha experiência. Que é a Gente Aberta. Chama Gente Aberta. Então, quando eu assisti o Ainda Estou Aqui, tem aquela música principal, né? Da trilha sonora do coisa que é do Erasmo Carlos, né? E aí eu fui pra esse álbum. E aí tem essa música que chama Gente Aberta. Então, o trecho já começa assim: eu não quero mais conversa com quem não tem amor, gente certa é gente aberta, se o amor chamar eu vou. Parece simples, mas eu fiquei imaginando como as minhas relações nesses anos de efervescência, de discussões políticas e sociais, ela tem que ser mediada pelo amor. E aí quando você ama, você está aberto para outros.
Então essa música me levou a reflexões muito interessantes, porque eu ouvi ela várias vezes no ano. Eu tinha outras indicações, mas acho que essa é a mais importante. Que legal, assim. Cara, que demais, que bom. Eu tava só pensando que a gente ainda não viu Ainda Estou Aqui, não sabia que a música principal era do Erasmo Carlos, mas pois agora já... Obrigada, foi muito bom. Não é spoiler não, mas é bom, é uma coisa boa. Gente, eu queria indicar duas coisas aqui, tranquila. Eu acho que as duas coisas tá de mão dada. Eu sei que a gente assiste muito filme, tanto pra... Não, eu acho que o objetivo maior da gente assistir filme sério é pra entretenimento, mas a gente acaba aprendendo muito com eles, né? E livro também tem essas duas coisas, né? Tanto pra entretenimento, quanto também pra crescimento pessoal e espiritual. Mas eu queria indicar duas coisas que é simplesmente pra relaxar, que eu acho que faz muita falta. Pelo menos pra mim, é muito bom. Mas eu queria indicar um @, de um Instagram. E eu queria... E assim, claro, também tem os nossos arrobas aqui que são indicáveis, o @ do Fé Pública, o @ do Thiago, né? O arroba nosso aqui também. Mas eu queria... Tem um cara que eu descobri ele faz pouco tempo. Ele chama Guto TV Real. Guto TV Real. E o que ele faz? Antes de você procurar, Thiago, deixa ela explicar. Tá. É porque assim... Ele juntou o melhor dos mundos pra mim. Porque eu adoro ver Reels, eu adoro ver stories de animais. E eu gosto muito. Engraçados, né? Os engraçadinhos, principalmente, fofos. E ele faz narração dos animais. Dublagem dos animais. E, cara... É muito engraçado. Tem um do tucano que é incrível. Porque ele tem uma sacada muito inteligente. Às vezes ele fala umas besteiras aqui, outra ali e tal. Mas parece que o bichinho tá falando aquilo mesmo na boca dele, olhar, sabe? Assim, ele casa o olhar do bicho com a sensação que você tá tendo de vendo aquele vídeo lá com as falas. É muito engraçado. Igual, por exemplo, do tucano. O tucano tá deitado no colo da mulher. A mulher tá dando carinho no tucano. E o tucano tá arrasado, porque ele achava que ele era o símbolo nacional do Brasil e ele não é, sabe? E aí, conforme o tucano virava a carinha, a voz dele ficava abafada, sabe? Então ele faz esses efeitos, assim, de mais longe, legal. Perto do microfone. Aí, tipo, por exemplo, tem um guaxinim que tá na câmera. E aí ele fala, olha, Marilúcia, uma câmera nova e tal. E aí, quando o guaxinim desce, a voz dele fica abafada. Gente, mas por que a Marilúcia comprou uma câmera nova? Ah, eu nem sei, mas eu acho que é maravilhoso, sabe? Muito bom. E é sempre diálogo. Geralmente é diálogo. Tem uma voz off com a voz... As duas vozes são off, né? Mas tem o do personagem que tá na tela e alguém que tá conversando com ele e tal. Sim, e eu acho que o cara é cristão, porque do meio do nada, às vezes ele começa a cantar uns louvorzão. Louvor. Teve música do Grupo Logos que tocou esses dias aí, que ele cantou. Eu falei, tem que ser crente mesmo, assim, de velho de igreja pra conhecer o Grupo Logos, né? Sai da escuridão. E é muito bom, cara. Eu dou muita risada. Mas por quê? Porque eu acho que às vezes a gente tá tão sério, né? Assim, só consumindo coisa que cresce, crescimento pessoal. Por isso que às vezes pra mim eu gosto de ver umas sériezinhas adolescentes, porque eu relaxo mesmo, eu descanso. Eu não quero... filme de Natal. Um filme de Natal. Exato, é isso pra mim, sabe? Pra mim o perfil do Guto eu tô relaxando e é um momento que eu dou muita risada com os meninos. E acaba virando piada interna pra gente aqui, sabe? Em casa. Eu vou destruir sua câmera, Marilúcia. É um perfil que vale a pena. Você pelo menos dá uma olhada lá nos videozinhos. E a outra coisinha também é indicar... Jogos. A gente falou, né, da outra vez, jogos de tabuleiro, jogos com amigos e tal. A gente gosta muito de jogos. Então, vira e volta, a nossa casa tá cheia de gente que a gente tá jogando jogos de tabuleiro. Só que às vezes tem tanta gente que os jogos que a gente tem não são suficientes. Porque tem muito jogo que é 4, 6, máximo 8 pessoas. Às vezes tem 15 pessoas aqui em casa. A gente fala, ou a gente vai dividir o grupo pra ficar em mesas diferentes, perde um pouquinho a dinâmica de estar todo mundo junto. Da comunidade. Ou a gente pensa em jogos que envolvem todo mundo, né? Então, assim, a gente aprendeu a jogar poker. E a gente começou e poker dá pra jogar até 9 ou 10. Daí, a gente faz com 10. E a gente foi contra um dos princípios do poker, que é poker só é divertido se estiver valendo dinheiro. Cara, a gente faz o negócio ser divertido sem valer dinheiro. E só na provocação. E fica super competitivo só na provocação, sabe? Então a gente nunca gastou um centavo jogando nada e se diverte muito. Só que daí passa de 9, 10 pessoas, aí tem que pensar no mais. Aí vai fazer Cidade Dorme. A gente tem um jogo que chama Lobisomem, que é de cartinhas. Só que é igual Cidade Dorme, só que tem mais personagens e tal. Tem mais personagens. Aí faz Cidade Dorme, né? Mas acho que você quer recomendar o que a gente acabou de descobrir, que é o Impostor. Que a gente jogou no Ano Novo. Eu vi que tá uma ondinha aí, uma galera jogando. E de incentivar vocês. E a gente conheceu por espanhóis.
Uma espanhola apresentou pra gente, né? Foi uma espanhola que apresentou. Então, e explica aqui pra quem não conhece, né? O Impostor, como que é? Então, tem um aplicativo que dá pra baixar, que chama o Impostor mesmo. E aí no aplicativo você escolhe quantas pessoas vão jogar e quantos impostores você quer que tenha. E se vai aparecer pista pro impostor ou não. Então, por exemplo, igual o dia que a gente jogou, a pista era basureiro, que é lixeiro. Em português. E aí todo mundo tem que falar uma palavra que tem a ver com a dica. Mas não pode ser muito óbvio, porque se o impostor adivinhar qual é a palavra, ele ganha. Porque o impostor não tem essa palavra. O impostor não tem. O impostor é em branco. Ele sabe. Ele tem ou que em branco, ou tem uma outra palavra, dependendo de como se configura o jogo. Sim. E aí o aplicativo fala quem que vai começar a jogar ou não. E aí você vai subindo lá a telinha pra ver qual que é a palavra. Aí, não é um jogo que joga no aplicativo. O aplicativo ele só dá a direção que vai acontecer o jogo, né? Sim. Então, por exemplo, aí no meu celular tá, agora quem que é o próximo? A Adriana. Aí eu pego o meu nome, aí eu subo a caixinha, aí vai ter a palavra pra mim, ou vai estar em branco porque eu sou impostora. Aí eu desço a caixinha, clico, próximo jogador. Aí aparece, próximo jogador, Paulinho. Aí eu passo o celular Paulinho, é só pra isso que é o celular. E aí depois que a gente faz a primeira rodada com as palavras de todo mundo, inclusive o impostor, ele tem que falar uma palavra, no final a gente vota pra gente ver quem que é o impostor. Só que você não pode dar palavras muito óbvias, senão o impostor vai adivinhar. E aí começou todo mundo a falar. Aí teve um amigo nosso nessa do lixeiro, falou, vassoura. Daí eu fiquei, vassoura? Que tava todo mundo, caminhão, fedor, cheiro, saco, sacolas. Aí eu falei, vassoura? Aí todo mundo, vassoura? Vassoura? Lixeiro não usa vassoura, ele é o impostor. Eu falei, lixeiro não usa vassoura, é gari que usa vassoura, não é o lixeiro, né? E a gente, ele é um impostor. Aí por fim a gente eliminou um cara, um cidadão civil, normal, que não era impostor, ele só quis fugir do óbvio. Uma injustiça foi uma injustiça, Só que daí ficou 20 minutos discutindo, né, amor? E ele tem uma versão de cartas também. Aqui no final do ano a gente jogou, assim, aí até física, né? Cada um recebe uma cartinha e tal. Que legal! E aí é interessante também, porque aí, tipo, na hora de distribuir as cartas, você fica vendo a reação. Pra ver quem que foi, né, o impostor e tal, isso é bem interessante. Só que a gente foi adicionando regras pra ficar mais difícil, assim. Então, por exemplo, quem jogar aí depois, lembra dessa regra. A gente colocou que a cada rodada você pode abrir mão de falar a palavra se você quiser acusar alguém. Só que tem que ser unânime, todo mundo tem que votar, entendeu? Porque se não for unânime a acusação, essa pessoa não pode ser julgada, ela não vai abrir, entendeu? Ela não vai passar pra outra rodada. Só que você perdeu sua vez de falar a palavra. Então, coisas assim que foram ficando interessantes. Esse jogo é muito legal. Muito bom pra dinâmica muito legal, de grupo, dá muita discussão. Algumas últimas indicações de honra, eu acho que eu usei todas as que eu anotei. Temos que indicar, claro, o Fé Pública, né? Pública, olha, isso aí é um pública agora. O Fé Pública. Assim como diria Chico Bento, Fé Pública. Fé Pública. Que nosso grande Thiago com o nosso enorme Cacau fazem podcast Fé Pública, discutindo sempre assuntos muito atuais, pertinentes, comprando brigas, né, Thiago? Como Sim, não, né? Nosso objetivo é esse. Gerar discórdia. É comprar brigas e fazer o mundo evangélico ficar confuso sobre qual é a nossa posição política. Esse é o meu hobby. O povo fala de vocês, né? Não, tô brincando. Muito bom, não, eu indico muito, gente. A gente fala de fé, sociedade e democracia. E a coisa mais interessante é que nós aparecemos no Bial. Então o Bial falou o nosso nome. Isso é verdade, eu fiquei tão orgulhosa. Nome. Eu vi. E o Bial não me eliminou do BBB, era outra ocasião. Ele falou o meu nome. Mentira, mas foi bem legal isso. Agradecer nosso querido Ricardo Alexandre, fazendo sua participação nos roteiros do Bial. A gente foi lá, eu tive no Brasil no ano passado, e eu sou muito amigo do Ricardo, né? Eu falei, Ricardo, eu queria levar meus pais pra conhecer aí, você consegue? Eu falei, é só chegar, né? Dá um não pra mim, é só chegar. Fui lá com os meus pais e tal, conversando com o Bial. O Bial, a gente sentou na plateia, assim, foi mais ou menos na época que vocês apareceram, né? Acho que foi na semana seguinte que você apareceu. Caramba, olha. Aí sentamos na plateia lá, o Bial veio falar com ela, você que é amigo do Ricardo e tal, bateu uma papo com a gente, foi muito legal. Que legal, cara. E eu apareci na plateia aplaudindo lá também. Você tirou um print, não? Pra você mostrar pra sua mãe? Mãe, tamo na Globo. Sim, é verdade, claro. Capturou. Bom demais. Mas o Ricardo tem feito um trabalho incrível mesmo Excelente. De passar um pouquinho, né, do que tem de bom do lado cristão evangélico também, né? Porque o que tá sendo pintado aí, infelizmente, é a realidade. Mas tem muita coisa ruim sendo mostrada, né? Então, perfeito. Fé Pública tá nas principais plataformas de podcast. Vocês fazem todos em vídeo? É que eu só ouço. Todos estão disponíveis em vídeo também?
estão disponíveis em vídeo, inclusive do Spotify, que tem a versão vídeo e áudio, né? Então, olha, todo mundo aí tem. Quem que sobe pro Spotify? Vou ter que perguntar como que eu vou fazer pra subir esse episódio pro Spotify. Quem faz o nosso trabalho, o trabalho sujo do Fé Pública é a Jennifer Mendonça, a esposa do Léo, que também faz trabalho aí pro Bibo, né, e tal. Então, ela que edita pra nós, ela que resolve esses detalhes aí, ela é a responsável. Bonitinha. Muito bom. Mas é isso então, gente. É isso. Vem na minha, caderninho hoje encheu, hein? Encheu, teve que marido. usar a frente e verso da folha. Deu um programa largo aí, mas foi legal, hein? Programa longo em português. Programa longo. Largo em espanhol. Gente, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Pra indicar aqui também, venham visitar a gente na Espanha. Queria indicar um país pra vocês. Indicar um país. Indicar um país. A Espanha. Porque a Espanha é um país gostoso, gente. É sério. O pessoal às vezes fala mal, mas não, é gostoso, é legal. Inclusive saiu na lista aí do país mais feliz, que alguém mandou uma lista pra mim de algum lugar. Os países mais segundo a opinião de alguém. Mais divertido. Não é mais feliz, mais divertido. A Espanha tá em primeiro, o Brasil tá em segundo. E o Brasil tá em segundo. E a Espanha tem, e também... Essa lista tá errada. O Brasil os homens tá em mais segundo? bonitos também. A Espanha tá em primeiro. O Brasil tá em quinto. A Espanha tá em primeiro, Itália em segundo e o Brasil em terceiro. Eu sou os três, cara. Eu sou dos homens mais bonitos. Você tá no meio, igual tem aqueles desenhos assim, né? Com conjuntos, teoria de conjuntos, né? Você tá bem no meio. Eu acho que essa pesquisa foi baseada no corpo de bombeiro ou nos policiais daqui. Só o único jeito que tá em primeiro lugar, gente. Não, mas eu tô brincando, mas é só pra falar assim pra vocês que se vocês vierem por aqui, os ouvintes, alguém tiver por aí pela Espanha, pode dar um toque pra gente no Instagram. Se a gente tiver disponível, a gente apresenta as belezas da nossa região aqui. Vai ser muito legal. Beleza, gente? Valeu, Thiago. Obrigado por iniciar esse ano do podcast Irmãos.com com a gente, nessa nova tentativa de apresentar um conteúdo em vídeo também. A gente vai estar no YouTube, no Spotify, em áudios, em todas as plataformas de podcast e música que vocês conhecem. Recomendem nosso conteúdo. Do jeito que a gente recomendou muita coisa aqui, vocês podem recomendar o podcast também para seus amigos. E comentem aí, se vocês viram alguma das coisas aí, comentem. Comentem. Deixem suas indicações. Spoiler, deixa aí no comentário ou no Spotify, no Instagram. Ou no YouTube se é com também. Spoiler, manda pra gente no particular, que eu sou curiosa. Isso aí. Perfeito. E o Thiago volta. Thiago tem que voltar com a gente aí, Thiago. Gente, chama aí, nós estamos à disposição. Se não der pra você voltar pras indicações de Natal, novembro, eu quero pelo menos uma listinha sua, viu? Por favor. Vamos, com certeza. Listinhas eu sempre tenho, é o que eu sei fazer de melhor. Fazer o que você faz melhor, listas. Muito bom. Habilidade singular. Valeu, gente. Até. Valeu. Semana que vem tem replay. A gente tá reprisando uns episódios do podcast Irmãos.com a cada 15 dias, intercalando com os episódios normais. Semana que vem tem replay. Na semana seguinte, mais podcast Irmãos.com inédito aqui pra você. Olha isso.